Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Te Conta podcast. Eu estou aqui com Jonathan de Souza, nosso apresentador oficial, e com a nossa super convidada, a Mari, em parceria aí com a Q Education. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre a vida dela, a trajetória dela aqui na Nova Zelândia, e também falando um pouquinho sobre intercâmbio. Então, você tem curiosidade de saber como é fazer intercâmbio para Nova Zelândia, como que é estudar aqui, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, então fica até o final que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E é isso aí, né? Linda, inteligente. Isso aí. E aí, Mari, como que você tá? Eu tô ótima, e vocês? Curtindo o verão? Ah, nossa, tá calor pra caramba. Eu tava até conversando agora com a Mari, que eu tô toda descascando aqui, mas... Não passa protetor, né? Tem que passar, gente. Primeira dica, Nova Zelândia, tem que passar protetor. A gente tava conversando sobre isso. Você falou, vai no carro, tem que passar protetor. É, e é engraçado que no Brasil, meu marido sempre falava, né? Que você vai dirigir, você fica com o braço esquerdo bronzeado. E aqui você bronzeia o lado direito. Verdade. Não, mas é verdade. Imagina os caminhoneiros, coitado. Eu tô com a marca Uber. do relógio, do anel já. Tá feio esse verão, mas tá bom, né? A gente pode reclamar. A gente precisa, acho que, tocar aí o nosso sol, porque depois também fica um período 3 aí. mesinhos e acabou-se. Mas já tá batendo 3 meses já de verão, praticamente. Tamo aí em Nada. janeiro já, ó. Tamo no mês de Novembro, janeiro, dezembro, quase. janeiro. Não, vai até março ainda. Aí, ó. É. Presentão. Mas e aí, Mari, quanto tempo você tá na Nova Zelândia? Fez 2 meses no dia 31 de dezembro. 2 meses tá na Nova Não, Zelândia? desculpa, 2 anos. Oi, gente. Nossa, achei Eu falei, mal. caramba! Veio no lockdown. Não, gente, desculpa. 2 anos. 2 anos no dia 31. Então, todo fim de ano já fica naquele balanço de fim de ano. Eu cheguei dia 31 de dezembro. Sério? Caramba. Mas e aí, como é que foi? Sério. Ah, uma loucura, né? O país estava vazio. Quer dizer, a cidade, né? Cheguei em Auckland, tava vazio. Todas as pessoas que eu conheço estavam viajando. Acho que as pessoas sabiam, né? Tipo, tem que viajar agora, vai ficar 2 anos trancado. Então tava todo mundo viajando. Eu lembro que a gente chegou, a gente pegou um carro emprestado de uma amiga minha, ela deixou a chave, ela deixou tudo no esquema pra gente. E aí a gente passeava pela cidade e falava, gente, tem ninguém nessa cidade. Nossa, Auckland tão tranquila. Auckland As pessoas tão falam que é tranquila. busy, que tem tráfico. É, que trânsito é esse que as pessoas reclamam? Eu lembro que eu caí ali em Newmarket, né, que tem o Machucou, não? shopping. Eu cheguei ali em Newmarket, que tem o shopping, e, cara, parecia cidade fantasma, assim, porque você via toda aquela estrutura e vazio. Então chegamos, na verdade a gente veio esse dia porque... Bom, já tô me adiantando, né? Vou explicar depois como Não, que, não por tem que eu problema. vim pra Nova Zelândia. Mas a gente veio nessa data porque as passagens estavam bem ali naquela época de vir antes do Natal tava muito caro, aí ou vinha no dia do Natal, aí baixava um pouquinho ali nesses dias, que eu saí do Brasil dia 29, então foi ali, baixou um pouquinho. Depois janeiro ficava muito mais caro, que é o pessoal viajando, né? Viajando no período de férias. Sim. Muita gente, né, pega férias em janeiro e tal. Então a gente decidiu vir... Bem, pegamos a virada dormindo, né? Porque a gente tava destruído, né? Ah, mas nem foi lá na Sky Tower ver os fogos. Imagina, eu cheguei com meu filhinho, ele tinha 2 anos. Então a gente chegou, e os voos chegam 5 da manhã, né, aqui. A gente tava super cansado, acho que, cara, 8 da noite, foi o máximo que a gente E o aguentou. fuso, tudo, né? É, porque foi a dica que todo mundo deu, assim. Chega na Nova Zelândia, você vai estar cansado, porque você sai do Brasil num horário e você meio que perde, né, um dia. Porque eu saí no dia 29, eu fui até a Argentina, fiz uma escala grande, mas eu saí no 29 à noite da Argentina e cheguei dia 31 na Nova Zelândia. Então, dia 30 de dezembro, eu perdi. Não existiu, né? Não existiu, porque avançou muito o fuso, né? Então, você chega às 5 horas da manhã no fuso local, mas isso é... Putz, eu nem sei que hora. Sei lá, de manhã, não sei. Não sei, 16 Mas horas. chegou direto né? morando numa 16 casa horas, né? ou foi pra um hostel? Como é que foi? Eu vim direto de uma casa. Então já alugou do Brasil? Como é que foi? Como foi essa história? Eu trabalho na Q Education, que é consultoria de educação. E a gente tem equipe aqui, né? Eu trabalhava lá direto do Brasil, então eu trabalho na Kiwi desde 2018. E nessa época a gente tinha uma outra gerente aqui, que foi quem me contratou lá do Brasil, e eu fazia só consultoria, então eu só atendia os clientes, né? Só conversava sobre intercâmbio, passava as opções, então eu só atendia as pessoas que estavam no Brasil, por isso que a gente tem as consultoras no Brasil, principalmente pela questão do fuso, porque senão você meio que perde muito tempo, né? Você responde a pessoa, aí ela te responde de madrugada aqui, quando você responde de madrugada lá, então a gente tem as consultoras no Brasil, eu era consultora. E aí a minha gerente saiu da Kiwi e ela foi para outro mercado, assim, ela saiu do mercado de educação.
E o meu chefe, meu CEO, me convidou. Você quer vir ser gerente aqui? Eu falei, Uau! Nossa! Caramba! Perdida essa proposta. Foi, exatamente. E não era exatamente o que a gente estava planejando. A gente estava super bem, a gente estava estável, a gente estava pensando em ter outro filho, mas aí a gente falou, não, calma, né? Vamos. A gente ponderou, lá, claro. Né? Mó da hora. Exatamente. E aí, como eu falei, eu tinha um filhinho, né? Ele estava com 1 ano e meio nessa época. E aí a gente começou a burocracia do visto, porque então eu vim com Work Visa. E quando você vem com Work Visa, tem todo um tipo, né, tem algumas comprovações extras que você precisa fazer, é um caminho diferente do que quando você faz o visto de estudante. Então, eu já tinha a proposta de emprego, e aí o meu chefe teve que provar que ele não encontrava uma pessoa que cumprisse esse mesmo papel aqui na Nova Zelândia, então teve que deixar a vaga postada um tempo. É um processo que demora, assim, ele é bem burocrático, você tem que traduzir documento e tudo mais. E quando eu tava no meio desse processo, eu engravidei. Meu Deus. Do segundo, então? Do segundo. No Brasil? No Brasil. E aí, na hora que eu engravidei, a gente descobriu e tava num turbilhão de coisas, porque a gente já tinha decidido devolver o apartamento, já tinha avisado o proprietário, então a gente já tinha vendido coisa, a gente tava no meio de um furacão, assim, e com o meu filhinho pequenininho no meio disso tudo. E aí eu engravidei e fiquei em choque. Eu falei, gente, a gente tá contando que a gente vai pra Nova Zelândia, mas... E agora, né? E agora? E assim, no Brasil, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu perdi muitas oportunidades porque eu tava grávida. Porque eu não sei se é assim com todo mundo, mas eu acho que é com a maior parte das mulheres, infelizmente. Quando você engravida, você é do tipo, você é visto como só uma despesa pro seu empregador, sabe? Sim. Do tipo, você é uma bomba relógio que vai explodir em 9 meses e ele não vai poder contar com você. Então já aconteceu de eu chegar em fase final de entrevista e do tipo, tô grávida. E do tipo, a gente te liga. E não, até se você não tá grávida ou você tem filho, eles tá tendo entrevista, depois ele pergunta, você tem filho? Tenho. Beleza, obrigada. Exatamente. Porque às vezes eles acham que você vai ter que sair muito do trabalho, você é filho pequeno, então... Exatamente. E assim, sendo bem sincero, é claro que isso acontece, porque filho pequeno, gente, é isso mesmo, assim, seu filho fica doente, ele fica 3, 4 dias em casa e, tipo, você tem que ficar com ele. Você pode pedir ajuda, às vezes, para uma avó, tem gente que tem essa rede de apoio e tal, mas tem coisa que não tem como fazer, sabe? Dependendo do quadro que seu filho tiver, assim, para uma criança ficar internada, não é uma coisa muito absurda, sabe? Você precisa ir, às vezes, pro hospital. Enfim, acontece assim mesmo, mas por outro lado, gente, eu nunca vi uma pessoa tão, assim, dedicada e tão... comprometida, assim, com uma causa do que uma mãe com filho pequeno. Porque ela sabe que o filho pequeno depende dela. Ela sabe que, aquela pessoa, ela depende do trabalho dela, depende dela, né? Ela não vai, tipo, ao contrário do que as pessoas pensam, o que as mães querem não é do tipo luxo, assim, entendeu? Elas literalmente querem um futuro pros filhos dela. Então, acho que são pessoas muito comprometidas. Tanto que a gente tem outras mães na equipe. Depois, quando eu saí, eu indo e voltando, né? Fazendo a timeline confusa aqui. Mas depois que eu vim pra Nova Zelândia, eu contratei outras 2 consultoras no Brasil e as 2 são mães, porque pra mim isso é muito importante. Eu recebi essa oportunidade, meu filho era pequenininho e pra mim faz toda a diferença no mundo. Então a gente tem 2 consultoras, né, que tem filhos. Então onde a criança nasceu, aqui ou lá? Então, continuando, voltando. E aí eu descobri que tava grávida e fui falar pro meu chefe. Falei, aconteceu, não era o que a gente tava planejando, a gente decidiu esperar e rolou. Foi assim. E aí meu chefe falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, parabéns. E foi isso. Aí eu fiquei... Então, eu posso ir ainda? Então, foi bem isso, assim. Então, tudo certo, não muda nada entre a gente. Ele, não, entre a gente não. Ele, não, calma, muda. Tem uma outra regra aqui da imigração. Você precisa fazer uma comprovação financeira extra. Porque quando você vem com Work Visa, você não precisa fazer a comprovação financeira que nem de visto de estudante, né? Porque você já tá vindo com um salário. Você já tá vindo... Você já tem uma garantia que você vai trabalhar, diferente do visto de estudante, que por mais que você tenha o direito a trabalhar, você não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer. E aí, como você tá grávida, você tem que comprovar $9.000, pelo menos era assim na época que eu vim, que foi no final de 2019, porque é basicamente os custos do parto. No meu tipo de visto, né, pela duração do meu visto, eu tive o serviço todo subsidiado pelo governo, então eu não gastei um centavo, mas eu tinha o dinheiro, eu tinha a comprovação de que se acontecesse alguma coisa... Se quisesse uma cesárea, por exemplo, do teu bolso, tem essas coisas. Na verdade, não, porque... Depende, se eu fosse uma cesárea eletiva, por exemplo, né, se eu escolhesse fazer uma cesárea. Mas se tivesse algum problema e eu precisasse de uma cesárea, também ia estar coberto. Isso também faz parte da saúde subsidiada pelo governo, né?
E essa foi a única diferença. Então, eu continuei o processo normalmente. A gente ponderou do tipo, não, mas a gente vai mesmo? A gente vai ter um filho. E a gente vai ter um filho na Nova Zelândia. A gente não conhece. Eu nunca tinha... Apesar de trabalhar com Nova Zelândia, eu nunca tinha morado aqui. Eu conhecia de uma forma superficial. É muito diferente você saber as informações sobre as escolas e você saber como que é no hospital. A vida real, né? A vida real. O bairro que vai assim. morar, com quem que vai ser teu amigo, né? Exato, exato. E assim, quando você tá grávida, você tem um tempo ali, né? A criança não espera você encontrar casa. Ela vai nascer o dia que ela tem que nascer. E estava com quantos meses quando você descobriu? Eu descobri, cara, 2, 3 meses, eu não Nossa, lembro. já tava avançada, né? Teoricamente, né? Tava no começo, assim, tava ainda no início, acho que eram 2 meses e alguma coisa. Eu não lembro exatamente como foi a Mas aí época, teve assim. o processo de aplicação de visto, mais uns 2, 3 meses. E aí, na verdade, o meu visto ainda tava nessa burocracia, então eu ainda não tinha dado entrada no visto, eu ainda tava nessa burocracia, por isso que a gente ainda tinha esse tempo de vamos ou não vamos. E aí eu também discuti, né, porque foi uma decisão familiar, como eu tava vindo com meu filho, tava vindo com meu marido, então a gente conversou e falou, o que a gente faz? Será que a gente tem um filho aqui e depois a gente vai? E a gente ponderou bastante isso e a gente decidiu, não, vamos, porque eu já tinha experiência de ter um filho. E aí eu falei, é mais fácil eu ir grávida, com dor nas costas, com desconforto, com incerteza, mas o filho tá na barriga. Eu não preciso do que com o filho no colo. Porque filho no colo. Porque imagina pegar um voo de 13 horas com um nenezinho. E um nenezinho e um bebezão, porque eu tinha um filho de 2 anos. Eles têm 2 anos e meio, E praticamente. teve que pagar assento extra pro menininho de 2 anos? A gente teve que pagar o assento dele normal, porque ele já tinha feito 2 aninhos, Esse meu processo do visto ficou bem assim no meio, porque no meio do caminho, a gente descobriu que eu precisava validar o meu diploma, e esse é um processo que você precisa subir os documentos, o histórico escolar. Putz, eu nem tinha meu histórico escolar, sabe? Eu tive que ir na minha faculdade pegar. Então, nesse vai e vem, assim, a gente perdeu um tempo, e aí eu dei entrada no visto e calculei que não ia sair a tempo, porque a nossa ideia era vir lá pro meio de novembro. Mas aí eu calculei que não ia sair. E aí o meu visto saiu dia 1 de dezembro, eu lembro, e o aniversário do meu filho era dia 7. Então a gente ficou assim, o que a gente faz? A gente, tipo, enfia tudo na mala e vai amanhã. Vai agora? E aí a gente já tinha planejado festinha, sabe? A gente tinha feito uma pinata do Mickey. A gente tinha feito... Poxa, pinata. Leva junto, tá na mala, né? Não é? Estoura no aeroporto. É isso. E aí a gente ficou assim, a gente até ponderou, falou, não, a gente vai pagar, a gente tá assumindo que a gente vai pagar essa passagem dele, mas é como se fosse a festa de despedida, assim, né? Pros avós também, pros amigos, pras pessoas e tal. Então a gente decidiu ficar o aniversário dele, a gente aproveitou, ficou o Natal também. E viemos, e aí a gente decidiu, eu cheguei aqui, eu tava com 4,5, quase 5 meses, se eu não me engano. Que ela nasceu no finzinho de abril, foi isso. Cheguei, assim, já mais pra metade da gestação. O que é super avançado, porque aqui na Nova Zelândia, você engravidou, você já vai atrás da midwife. Sim. Que é a obstetriz, parteira, né? Porque a agenda delas é muito disputada. Porque, pensa, você não tem como prever exatamente quando o neném vai nascer. Tem uma data estimada, pode ser 2 semanas antes, pode ser 2 semanas depois. Você pode ter algum problema e ser 3 semanas... Então, a midwife, ela nunca pega 12 pessoas num mês, entendeu? Então, se a sua data prevista é, tipo, no meu caso, era 25 de abril, ela não pega outra pessoa com essa data prevista, porque a chance de sabe? A agenda dela já tá cheia e ela não te conhece ainda, não teve. Exatamente. Então, eu cheguei aqui, eu tinha que procurar casa, eu tinha que... Sabe, eu tinha que comprar carro, procurar midwife. E eu tava trabalhando. Escolinha pro pequenininho. Exatamente, escolinha pro pequenininho. E eu tava trabalhando no office. E era uma rotina completamente diferente da que eu tinha no Brasil. E aí eu tinha a minha equipe, as pessoas também tinham os projetos delas. Então, foi um momento muito conturbado. Mas a gente falou, vamos que vai dar certo, vamos que vai dar bom, vamos que vai dar tudo certo. E o teu marido, nesse caso aí, como é que ele fazia? Ele arrumou um trabalho, ficou com as crianças? O meu marido, então, a gente decidiu que ele... Não fazia sentido ele procurar emprego do Brasil ainda, porque procurar um emprego remotamente aqui na Nova Zelândia não é um processo tão simples assim, não é um processo tão comum, vamos dizer, a não ser que você seja, de TI, tem algumas áreas que funcionam um pouco melhor, assim. Meu marido, ele trabalhava com áudio e vídeo na época, na área de marketing também, e aí a gente decidiu que ele a princípio não ia procurar emprego porque a gente tinha adaptação do pequeno pra fazer. Então a gente decidiu que a gente meio que trocou os papéis tradicionais, assim, né? Eu tava indo pro escritório e ele ia ficar em casa com o nenê, eu ia ganhar nenê no final de abril e a gente chegou e falou, cara, a gente tem, tipo, 2 meses planejado, vamos indo e vamos vendo o que vai rolar, sabe?
A minha sogra já tinha passagem pra vir pra cá, pra ver minha nenê, quando ela tivesse, acho que uns 2 meses. A minha cunhada tinha passagem, a minha mãe já tava vendo passagem. Então, a gente tava assim, cara, esse primeiro ano vai ser muita adaptação. Eu ia entrar também em licença maternidade, tipo, na sequência. Então, a gente tinha alguns planos pra esse primeiro ano, mas aí veio O lockdown. o lockdown. Nossa, daí todo mundo já com passagem comprada, sua família, pra vir. Ninguém veio ainda. Ninguém veio, ninguém conhece minha filhinha. Não. E ela tá com 1 ano e... 1 ano e 8, 1 ano e 9. Então, basicamente, a Caramba. criança nasceu quando começou o lockdown, então... Abril, né? O lockdown começou em março. O final de lockdown março. começou, o level 4, né, que eram mais, assim, a gente foi subindo, mas aí chegou no level 4 lá no meio de março. Ferrou. Ela nasceu no finzinho de abril, ela nasceu dia 29 de abril. A gente tava no primeiro ou segundo dia do level 3. Ah, menos mal. Então foi bem... E é engraçado que logo no começo você conhece outras mães, você vai na Plunkett, que é tipo a médica das primeiras semanas do neném e tal, e aí você conhece outras mães e tudo mais, fala, nossa, mas não foi difícil pra você estar no level 3? Eu falo, não, minha família não tá aqui. Minha família fez, Não foi mudou muito igual, nada, né? não é? Pra mim foi isso, assim. Mas ela nasceu bem no meio do lockdown, assim, naquela época que a gente não sabia, acho que muita coisa, né, sobre o Covid. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E como meu primeiro filho foi uma cesárea, uma das regras aqui na Nova Zelândia é que você tem obrigatoriamente que ter o filho no hospital. Porque aumenta, né, os riscos de você ter, sei lá, alguma complicação no parto. Então tinha que ser no hospital, e aí eu fui pro hospital, que tinha casos no hospital, eu ficava, gente, a gente tá aqui no hospital. Grávida, tendo filho. Mas assim, a ala totalmente separada, né? A Sim, maternidade é totalmente longe ali do pronto atendimento, mas foi uma época de muita ansiedade, assim. Mas E teu marido então não trabalhou, porque teve lockdown e tudo, e foi não indo. trabalhou por essa, até acabar essa... Ah, mas é bom Primeira porque fase. você também tava na correria ali, né? Cara, Querendo ou não, ele foi um suporte muito grande, Foi, podendo cuidar foi. do outro pequenininho, Não, foi né? essencial. Foi muito mais difícil em alguns aspectos do que a gente estava preparado. Porque a vida aqui na Nova Zelândia, ela é cara, né? E uma coisa é quando você lê sobre isso, você se prepara, você faz umas contas, mas assim, como trabalhando com intercâmbio, isso afetou também diretamente o meu trabalho. Né? Exatamente, Tudo. turismo, intercâmbio afetou super. Então, a gente não estava contando com esses imprevistos, ninguém estava contando que ia ter uma pandemia nessa escala. Então, foi muito difícil por esse lado, assim, olhando financeiramente, foi um ano bem difícil, e até os nossos amigos, né, quase todos chegaram com visto de estudante e foram, né, post-study work visa, e agora conseguiram um trabalho e tal, processo de residência. E todos eles falam, poxa, mas você nem passou por isso de ser estudante. Ser estudante, você só trabalha 20 horas, é muito mais difícil, porque seu salário é muito mais baixo. Mas eu cheguei com família, e quando você tem família, você tem uns gastos que você não tem quando você é casal. E também, principalmente pra acomodação, porque quando você é solteiro, você pode alugar um quarto e Já pagar começou 150. com bonde e tudo, Daí você vai alugar uma casa aqui, já tem 4 semanas de bonde, você não Carro. consegue alugar um quarto pra todo mundo, né? Exato, Tem exato. Um pequenininho. E assim, tem algumas coisas que acho que dava pra gente fazer, mas não é o que a gente queria. Por exemplo, eu não queria morar no CBD, tava em Auckland, né? Eu não queria morar no centro, porque eu pensava assim, gente, eu tô saindo de São Paulo pra ir pra Nova Zelândia. A gente sabe que Auckland é uma grande cidade, mas assim, nem se compara com São Paulo. Mas assim, eu não quero morar em prédio, sabe? Sim. Nada contra, mas eu não E quero morar também em prédio. é um custo de vida muito alto você morar no centro, né? Exato. E eu falava assim, poxa, eu não vou poder fazer uma comida, porque a cozinha tá ali na frente do sofá e eu tenho filho. Gente, criança é doida. Ele vai mexer no forno, sabe? Então, a gente falava, não, a gente não quer, a gente quer morar numa casa. A gente tá indo pra Nova Zelândia. O que a Nova Zelândia tem que é interessante pra gente? Além, óbvio, dessa super oportunidade do meu trabalho, mas tem essa qualidade de vida, tem a segurança, a gente quer viver isso. Sim. Então, a gente queria ir pra uma casa. Cara, foi muito complicado alugar uma casa, assim, eu sofri um pouco nesse processo, porque eu sei que vocês fizeram o vídeo, eu também já gravei um vídeo sobre isso, mas ainda não lancei no canal, porque pra mim foi uma experiência cultural de Nova Zelândia, assim, eu não imaginava que era doido do jeito que é. Você tem que fazer as visitas são tipo 2h15 da tarde. E No dia de semana. No dia de semana. E aí você fala, tipo, 2h15, mas não é porque assim... Gente, é das 2h15 às 2h25. Se você não chegar, você não viu aquela casa. E você já perdeu, porque provavelmente naquele dia vai você e mais 15. Sim. 10 vão aplicar. E se você for ver no outro dia, já escolheram. Aí tem Tipo, pessoas que não têm exato. filho, que eles vão priorizar.
Então, e aí o que a gente descobriu é o seguinte, o landlord, né, o dono da casa, ou então a empresa que tá administrando, eles têm um perfil ideal, porque a gente passou por umas situações assim, uma casa a gente foi visitar, mas logo que a gente chegou, a gente falou, putz, não gostei, meio velha, umas coisas meio brega, e pelo valor não tá valendo a pena, bem pertinho da motorway eu vi o barulho de carro e tal. E aí eu tava grávida, né, com um nenenzinho, a mulher chegou, a gente chegou e falou, oi, tudo bom, cumprimentou, como a gente fazia com toda a casa. E aí ela grudou em mim. Ela falou, você tá grávida de quanto tempo? Tipo, X semanas? E ela acertou em cheio. Eu falei, caraca, tipo... É isso sim, mesmo, check. tipo 15 semanas, check. Grávida, check. Exatamente. E aí ela falou, ai, que legal, eu acabei de ter filho. Nossa, aqui perto tem uma escola muito boa, eu vou te passar o contato depois. E aí eu fiquei fazendo ali um social com a mulher, porque apesar de a gente não ter gostado, a gente tava naquela situação de assim... Não tá Vai dando que não tá tá dando tentando chegar, certo. Exatamente. E aí, chegou uma outra mulher atrás de mim, perguntou, oi, pode... Aí ela, é isso aqui. E continuou falando comigo. E naquele momento ficou muito claro que, assim, cara, ela me escolheu. Ela me escolheu, sabe? E aí, depois ela falou, se você gostou da casa, aplica depois. Olha, toma aqui o formulário e tal. Aí eu, obrigada, a gente gostou, a gente vai aplicar sim. Só que a gente é brasileira, a gente fala isso por educação. Eles são muito diretos aqui, né? Então, acho que na cabeça dela, assim, ela falou que vai aplicar. Agora, amanhã. Tipo, hoje, né? Pronto, acabou. E aí eu falei que ia aplicar, mas eu ia pensar ainda. Eu não sabia se eu queria casa ou não. Cara, ela me ligou no outro dia, tipo, 8h30 da manhã. Você falou que ia aplicar, você não aplicou. Eu gostei muito do seu perfil. É o que a dona tá procurando. Então, ela me falou isso e me confirmou o que muita gente falou, assim, sabe? É isso, eles têm um perfil do tipo, cara, nessa casa eu quero uma pequena família. Então, se você chegar lá, tipo, vocês que são um casal, jovem e tal, ela vai falar... Não, porque eles vão fazer festa, ou então eles vão morar com flatmate, tipo, não. Sim. E em compensação, o oposto também acontece. A pessoa vira e fala, eu quero um perfil... Festa. Eu quero balada Quero todo dia. flatmate, quebre tudo. sei lá, eu quero, tipo, tem, por exemplo, a gente já foi numa view muito bizarra, que eles fizeram, tipo, uma gincana, assim, sabe? Quem quer? Entre as pessoas? Entre as pessoas, eu nunca vi Deu um nada palitinho pra assim, cada um, pegou 5 palitinhos Vamos assim, ver vai, quem vai puxa chegar aí. com a cara. Foi basicamente isso, assim, ela começou a explicar umas coisas, ela explicou até, por exemplo, como lia o gasto de energia no relógio, ela falou, todo mundo Nossa. entendeu? E eu ficava assim, tipo, eu tenho que entender Sim, isso professora. agora. Foi tipo isso. Aí ela falou, toma aqui a folha e tal, e tava muito cheia essa view. Faz essa prova de matemática. Foi O tipo Enem. isso. Aí ela deu o application pra gente, falou assim, gente, preencha aí todo mundo, pode mandar por e-mail? Ela, pode, mas é o seguinte, quem me entregar hoje, quem me entregar agora, as chances são maiores. E todo mundo começou a ficar nervoso, né? Que do tipo, gente, que essa mulher tá falando? Vai ter brinde? O que tá acontecendo aqui? E aí a gente preencheu, ela numerou. Quem Na entregou ordem. primeiro e tal. Ela numerou a ordem que a gente entregou e ela falou, o landlord tá vindo aqui, eu vou entrar no carro com ele, eu vou discutir todos os application forms com ele, e ele já vai me falar quem são os pré-selecionados. E aí, os pré-selecionados, quem me mandar a documentação primeiro, e a documentação estiver tudo certo, aluga a casa. Gente, as pessoas... Aquela correria. As pessoas estavam nervosas, assim, sabe? A gente também ficou nervoso. E aí, a pré-seleção foi só de casal kiwi. Sabe? Que você via que era casal, tipo, ou kiwi ou, sei lá, australiano. Falava inglês, top. Exatamente. Que aqui na Nova Zelândia você vê, né? Tem gente que do tipo... Tá, pode até ser kiwi, mas vem da China, vem de algum lugar da Ásia, vem da Índia. A gente ali que tinha cara de nada, né? Porque a gente brasileiro... Então, e aí ela só selecionou kiwi. Então você fica, pô, os caras têm um briefing muito certo, sabe? De quem que eles querem pra casa. Deviam colocar isso na aplicação, pra gente não perder o nosso não tempo. Não pode, né? Mas não pode pode, esses negócios. pode. Aqui eles não podem nem perguntar, né? Tipo, a sua idade. Não podem perguntar se tem filho. Não, assim, pra entrevista de emprego, né? Acho que pra sim. casa, não sei se... Aí Mas às tem um vezes monte de gente falam. lá, ele espera o que ele quer. Tipo, Exatamente. pra essa casa, quando eu fui ver outra casa com essa mesma moça do real estate, daí, quando eu cheguei lá, ela me adorou, ficou puxando assunto. A mesma coisa com você, tipo, eu entrei, ela falou, tava eu e uma mulher na porta, e a mulher tava antes de mim, eu cheguei dela, você vem primeiro, eu fiquei, tipo, mas a mulher já tava aqui, né? Tipo, deselegante. Deselegante. Ah, não Daí, tinha horário? Sim, mas, tipo, era todo mundo, 2h10. Daí, tipo, eu cheguei, só que a mulher já tava na porta, e ela falou, pode entrar primeiro. Eu falei, ok. Falei, vai saber a ordem da pessoa que bucou. Daí eu cheguei e tal, entrei, ela entrou junto comigo. Você tem cachorro? Esse moço também tem cachorro. E ficou puxando assunto. Eu também tenho cachorro. Super, tipo, me acompanhando. Daí eu saí, entrou outra mulher, ela ficou do lado de fora. Tipo, nem acompanhou. Tipo, a mensagem Já é aconteceu o clara. contrário também, já que a gente já... Daí eu peguei, elogiei o vestido dela. Falei, seu vestido é lindo, já fui na Você média comprou. e tal. E daí, ela que ajudou a gente conseguir essa casa. Tanto que eu falei assim pra ela, eu tava com muito medo por conta do cachorro. Eu falei assim, olha, eu pago um pouco a mais, talvez, né? No aluguel pra ficar mais atrativa. Não se preocupe, eu tô confiante que essa casa é sua.
Então, Daí eu fiquei, tipo, ok. não, acho que, assim, o que a gente pensa, né, as prioridades que a gente tem, assim, não são as mesmas que eles têm. E o mercado imobiliário aqui é muito dinâmico. E no Brasil, você aluga um apartamento, você faz o contrato de 36 meses, se eu não me Sim. engano. É muito longo, sabe? Então, eu lembro que quando eu fui alugar apartamento no Brasil, eu planilhei, eu mandei e-mail, tipo, liguei. E aí tinha uns que eu só podia ver de sábado. Ah, a chave tá com o porteiro. Aí você pegava a chave. Vou lá ver quem que é. Continua. Sei. Quem que é? Correia. A gente pegava a chave com o porteiro e a gente visitava sozinho. Verdade. O porteiro falava, vai lá no apartamento. A gente olhava e ia embora. E aqui não, aqui você vê com as outras pessoas. No começo a gente ficava assim, gente, que chato. Às vezes a família tá morando lá e a família fica sentada Nossa, no eu sofá. odeio quando acontece isso. Você vai ver a casa e ainda tá, tipo, os móveis, a pessoa Exato. morando, cozinhando e você lá, tipo... Atrapalhando, né? Desculpa atrapalhando. atrapalhar, mas, tipo, beleza. E assim, às vezes aqui a gente pegou um contrato fixo de 1 ano, que pra gente fazia sentido, porque a gente tinha criança, pra gente ficar mudando não é uma opção. Mas pra muita gente pega o... Esqueci o termo. Periódico. Você pega o periódico, então você só precisa dar um notice, né? Você só precisa avisar antes, acho que são 4 semanas agora, antes de você sair. Então, se você quiser ficar 2 meses... Cara, você avisa e 4 semanas depois você sai, beleza. Se você quiser ir ficando, você vai. Então, acho que também por isso que é tão dinâmico, né? Porque você não precisa ficar 2 anos e meio no imóvel. Você fica, às vezes, 6 meses e vai embora. E você pode fazer contrato, às vezes, de 3 meses, 6 meses. Não... Sim, é muito mais dinâmico. Mas, enfim, quando a gente chegou na Nova Zelândia, a gente tava aí nesse turbilhão de coisas. Oi, Arnold. Vem pra cá, Arnold. Vem cá, Arnold. Senta no sofá ali. Senta lá. Vai pra lá. Vai pra lá, senta lá. Daqui a pouco Bom, vem. e a gente não sabia exatamente como é que iam ser as coisas. A gente tava muito assim, a gente tava muito confiante no processo. Eu e meu marido, a gente tava muito assim, cara, vai dar tudo certo. O que a gente consegue controlar? São poucas coisas. A gente tinha controle dessas coisas. De resto, a gente tava muito confiando no processo. Sim. E a Adriana já trabalhava aqui no escritório. Acho que vocês já Conversei conversaram com com ela, a bem gente com a boa. Adri. Exatamente. E a Adri era da minha equipe. Eu conhecia ela só pelo trabalho. E aí, a gente conversando, ela falou, poxa, eu moro numa casa grande, tem um quarto aqui. Se vocês quiserem chegar e ficar aqui umas 2 semanas, pode ficar. Eu falo com os meus flatmates. E aí, você, tipo, paga a mesma coisa que eles pagam e tal. E aí, pra mim, foi ótimo. Que eu falei, cara, perfeito. É pra gente chegar. A gente vai chegar no dia do Ano Novo. Então, eu imaginava que tudo ia estar super caro, super inacessível. Então, a gente fez isso. E aí, assim, a Adri foi um anjo na minha vida. E hoje, além de, né, de trabalhar, continuar trabalhando aqui, ela é super minha amiga. Ela é a pessoa... Gente, ela é a pessoa que ficou com meu filho pra eu ir pro hospital, ter filho, sabe? Ela... E, tipo, cara, o que ela fez por mim, assim, ninguém fez por mim na minha vida. Então, a gente ficou na casa dela, daí eu conversei com ela, falei, tudo bem, a gente ficar de repente até 1 mês, até a gente achar um apartamento, porque janeiro foi também muito conturbado, né? É difícil achar casa também num período ali de Sim, férias, né? sim, exatamente. E eu tinha que achar midwife, assim, midwife era mais importante do que achar casa, sabe? A gente tinha que comprar um carro, sem carro você não faz se nada. movimenta, exatamente. E ela falou, não, claro, sem problema nenhum. E aí ela não só alugou o quarto da casa dela pra gente, como ela ia estar viajando, ela estava na Austrália, se não me engano, ela deixou o carro no aeroporto, eu paguei as diárias e a chave estava lá. A gente chegou, a gente pegou o carro dela. Então, chave dentro do carro? Não, era um estacionamento, não era exatamente no aeroporto, você tinha que pegar uma shuttle. Ah, tá. E aí ele te deixava no lugar e tava lá na casinha com a pessoa. Aí a gente deu a confirmação, o código lá e tal. E a gente saiu de lá com o carro, o que foi ótimo, porque lembra que eu falei que meu filho pagou passagem? E aí a gente falou, beleza, ele vai pagar a passagem, mas aí a gente vai levar as malas. Então a gente tinha 6 malas grandes, 3 malas pequenas, 3 mochilas, um filho, eu grávida. Então a gente Nossa, chegou... trouxe tudo. Nossa, trouxe a casa. A gente chegou assim na Nova Zelândia. A gente tinha roupinha de bebê, tinha as roupinhas dele. Criança perde roupa muito rápido. Eu tinha a roupinha dele de 2 anos, de roupinha que ele tinha ganhado no Natal para 3 anos. Eu tinha roupa minha. E tem muita coisa. Gente, a gente deixou muita coisa. Muita coisa. Trouxe muita coisa, mesmo assim deixou muita coisa pra trás. Muito. E assim, eu tinha muita roupa, por exemplo, roupa de verão que não tava mais cabendo, porque eu tava já de quase 5 meses. Não, tudo bem, minha sogra vem em julho e traz pra mim. E agora, pra achar roupa aqui de verão, bonita, estilo Brasil, é complicado. Ah, mas na outra mão é mais barato, não é? Ah, acho que sim. Acho que sim. Não... Acho que tudo depende também do seu estilo, do que você
da onde você compra, né? Eu acho que... Kmart, $5. Então, roupa no Kmart não é tão barato. Tem coisa que é muito barato, assim. Tem... Eu achei roupa de criança muito barata. Roupa de criança é muito barata. Tem Eu fiquei camisetinha de assustada. $3. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, é muito barato ter filho aqui. Graças, né? É, Não, se comparar com o Brasil, você vai comprar Sim, uma sim. calça jeans de uma criança de 2 anos, R$600. é quase o mesmo preço de uma calça jeans de um adulto. Não, Se sim, não isso for, com às vezes, certeza. até mais caro. E te digo mais, aqui Marketplace do Facebook é É. um negócio aqui, hein? Eu já não usava o Facebook, eu lembro que, né, a nossa ex-gerente, que é minha amiga, falava assim, você vai ter que reativar o seu Facebook, porque aqui tudo é Facebook, Mari. Você quer perguntar um negócio, é grupo de Facebook. Sim. Você quer vender um sofá velho. Eu falo, por que eu vou querer vender um sofá velho? Ah, tá, entendi. Porque todo mundo vende Todo aqui. mundo vende. E é coisa boa, assim, Depende muita do que coisa for, que a gente doa, né? comprou. Mas, Muita Ah, coisa que a gente sim. comprou que, assim, você paga praticamente nada. A gente tem um hack ali da TV que a gente pagou $50. Deve valer, sei lá, uns 400, 500. Sim, sim, tem muita coisa, porque a pessoa vai mudar pra uma casa que não quer serve. comprar um hack? Obrigada, gente. Põe no Marketplace do É, põe no Facebook. Marketplace, ó. Então, a gente comprou já levas de roupinhas pra eles, e às vezes roupinha que a criança usou, tipo, 1, 2 vezes, assim, roupa novinha. Às vezes você nem sabe o que vem na sacola, porque vem um mundo de roupa, aí você paga, tipo, E não tem uma $30. troca entre familiares, que nem você tem da família, daí teu bebê já nasceu, tá com 1 ano. Aí você pega essas roupinhas que já não servem mais e dá pra tua família brasileira, algo assim. O que aconteceu aqui na Nova Zelândia, no Brasil foi total isso. No Brasil, meu filho, eu comprei, acho que, tipo, 5 roupinhas pra ele. Tudo vinha de priminhos, assim, não exatamente primo, né? Mas primos de primos, né? Tudo veio. O carrinho a gente pegou emprestado. A gente sempre foi... A gente nunca foi de consumo. Nunca foi do tipo, quero ter um negócio novo. Sim. Quero ter um negócio que é dessa marca, assim. E acho que é por isso também que a gente se identificou tanto com a Nova Zelândia. Porque É esse- desapego total é aqui, desapego né? total, assim. Tipo, você vai no mercado de chinelo, de pijama. Pijama. Literalmente. Jonathan já foi direto com aqueles pijaminha de unicórnio. Ainda a galera finge Gente, que a galera não liga. E não é que a galera finge, a galera Chinelo, não descalço. liga. estão Exatamente. acostumados. E aí você vai acampar, tipo, o cara que é, sei lá, CEO da empresa que ganha 200 mil por ano, tá lá acampando no mesmo barraca que A única você. diferença é que ele tem uma caminhonetona, pá, levando as Barraca coisas de pra- $1.000. O Barraca. carrão, né? O carrão com... Mas a prioridade do Kiwi nas férias é, tipo, acampar, relaxar. Exato. Aproveitar o país, né? O do brasileiro rico, pegar uma lancha, fazer uma festa, ir pra Angra, né? Tipo, Eu acho que a gente, nesse... eu acho que tem a ver com vários fatores, mas a gente é uma sociedade muito ligada no consumo. capitalismo. E eu fiz já um intercâmbio nos Estados Unidos, claro que a minha experiência é só um recorte, assim, da realidade, não tô aqui fazendo uma análise antropológica do negócio, mas, cara, lá é muito, muito consumo, assim, lá é muito ligado no consumo, e não é que aqui não exista, mas aqui, tipo, esse não é o foco, tanto que acontece ligando aí com o intercâmbio, muita gente tá conversando sobre intercâmbio e essa é uma das perguntas. É barato comprar coisa aí, comprar eletrônico, comprar tênis? Fala, pode ser que você ache barato, pode ser que você não ache tão barato assim. O ponto é o seguinte, se o seu lance é vir pra cá, pra você fazer compra, não é o destino. Tipo, não é o Vai pros destino. Estados Unidos. Vai pros Estados Unidos, assim, você pega uma Black É o Friday. Paraguai, ó. Você pega uma Black Friday, você pega umas promoções muito, muito, muito boas. Mas aqui eu acho que você vive muito bem com o que você tem e eles não são apegados Mas, ó, tipo, eu era muito ligada, assim... O que o brasileiro é muito de mostrar, né? O que você tem, o celular que você tem. Tipo, Não é que você não consegue falar se trava a mão. tipo, por exemplo, você não fala assim, pega meu celular, pega meu iPhone. Tem essa Ah, coisa, aham. sabe? Do, tipo, aparência. E é normal, é cultural, a gente sempre Exato. teve isso, né? E daí eu vim pra cá e a gente aprende a desapegar, né? Eu parei de ser muito do que eu era, de consumista, de roupa toda hora. Não, roupa um pouquinho ainda. Mas, tipo, você para, assim, de ligar pra coisas que você ligava, você para de ser materialista. Sim. Você aprende a desapegar, tipo, não precisa usar maquiagem toda hora. No Brasil, a gente tava vendo um vídeo da minha falando assim, eu vim aqui pra uma pizzaria, eu tô com roupa de academia, tô morrendo de vergonha, porque eu tava com uma roupa de academia na pizzaria. Falei, cara, a galera vai pra pizzaria aqui de pijama, calça de moletom, É que é todo mundo diferente, nem né? aí. É muito A diferente. pizzaria daqui, tu vai numa Pizza Hut ali, ninguém vai comer pra comer lá, não é um estabelecimento feito pra mas isso. acho que Não, mas mesmo... qualquer lugar. Tipo, vou tomar um café da manhã. Cara, no Brasil você O se arruma shopping. pra ir no shopping, O isso que eu ia shopping, falar. né? No Shopping é um cinema. lugar, tipo, que você vai desfilar. Tipo, você leva lá. Aqui você vai no shopping pra fazer as compras e assim, Eu nem você vai, vou, não. você vai realmente fazer as compras porque, tipo, o shopping fecha às 8. Você vai, compra e vai embora. É, Tipo, no Brasil eu ia com a minha mãe pra... Vamos passear no Exato. shopping? Comer uma
como que é a casquinha. É, do comia Mac. casquinha do Mac e olhava vitrine por vitrine, entrava na loja, tipo, e não gastava R$1. Sim. E não é que aqui não tenha, né? Você vai ali, por exemplo, tem um pedaço ali da Queen Street que tem ali a loja da Prada e você vê umas pessoas e de novo, né? Não é uma análise assim, mas tem muito chinês que você sabe que tem muita grana. Sim. Então você vê os caras com tipo as bolsas, aqueles tênis, aquelas roupas que Na tipo, fila da Gucci. é, exatamente. É o pessoal que sai com sacolas e sacolas, assim. Mas mesmo essas pessoas, elas, tipo, não tem aquela soberba, sabe? De, tipo, elas estão ali andando no mesmo Britomart que você. Elas estão ali andando no De mesmo trem, calçadão. Eu acho que é muito tranquilo, assim. Então, essa pra mim é uma das principais vantagens, assim, da Nova Zelândia. E aí o que você falou que é muito barato ter filho aqui, eu não acho que é caro ter filho, assim, mas isso também tem a ver com o estilo de criação que a gente quer pros nossos filhos e com os valores, as coisas que a gente valoriza, né? Pra gente o lance é esse. Cara, não acho que é caro ter filho, mas custa muito. Não Vamos é caro, lá. mas custa muito. Você teve um filho por 1 ano e meio no Brasil e teve um filho aqui. Já tá com quanto tempo, Julie, já? 1 ano e 8 meses, ela. Então, qual que é a diferença, mais ou menos, aí de Eles ter lá e têm... aqui? Qual é a diferença? De entre- ter filho lá e ter filho aqui? Cara, acho que a primeira grande diferença é a questão de segurança. Quando o meu filho mais novo nasceu, e aí de novo, né, esse é um recorte, assim, quando meu filho mais novo nasceu, ele tinha 5 dias de vida, o meu marido voltou a trabalhar, eu fiquei sozinha com ele no apartamento, e a minha mãe ficou uma semana comigo, logo ela foi embora, e aí às vezes eu queria, tipo, vou passear com ele no carrinho. Primeiro que a acessibilidade no Brasil é muito complicada, aí eu tava ali em São Paulo, eu morava num prédio com elevador, tipo, é muito complicado. Você vai sair do carrinho daqui até ali, cara, você passa um perrengue absurdo. E aí, do tipo, não, vamos ali no mercado comprar um pão, comprar uma fruta, comprar uma coisa. Você tem que ficar atravessando a rua, porque esse pedaço não dá calçada, porque aqui tem um buraco, porque aqui tem uma pessoa que vai mexer com você. Cara, passava moto bem pertinho, sabe quando a moto vai desviada, lombada, assim? Eu ficava assim, ai, pelo amor de Deus, não mexe comigo, não mexe com meu filho. Eu tinha medo o tempo todo, sabe? Eu tinha um medo o tempo todo. Tudo bem que eu acho que, né, tem realidades e realidades, nunca me aconteceu nada. Eu acho que é muita sorte, muito privilégio. Mas aqui na Nova Zelândia, o meu filho hoje ele tem 4 anos. Ele escuta o amiguinho dele andando de bike, de carrinho na rua, ele pega o kart dele e vai pra rua. E meu medo é assim, sabe? Do tipo, pelo amor de Deus, não fica ali escondido, onde um carro não vai te ver, sabe? Não vai pra rua principal, porque a rua onde eu moro, assim, parece tipo um condomíniozinho, assim. Não é um condomínio, mas os medos são esses, sabe? Não vai se enfiar num lugar que você vai cair num buraco. Meu medo não é, tipo, vão te sequestrar. Sabe? Então, a segurança, assim, a paz de espírito que você tem, e não só com ele, eu acho que qualquer pessoa, assim, mesmo quem não tem filhos aqui, acaba me falando isso, que do tipo, cara, você vive muito mais tranquilo. E aí, às vezes, você escuta umas histórias do Brasil que você fala, como que a gente vivia com tanto medo e como que a gente normalizava isso? A gente normaliza, porque acaba sendo a sua vida, assim. Então, essa questão, assim, da tranquilidade é realmente muito grande. E acho que outra coisa também tem a ver com tranquilidade, assim, liberdade, mas em um outro sentido. Eu acho que a Nova Zelândia, ela é um país muito feito para famílias. Eu acho que é um país muito pensando nisso. Então, todo lugar que a gente vai tem trocador. Todo lugar que a gente vai tem uma rampinha pra você subir com um carrinho. Cada lugar que você vai tem um parquinho. Aqui em Hamilton tem uns parquinhos muito legais, cara. Tem uns parquinhos animais. Bem cuidado e tal. Super bem cuidado. Tipo, E nem precisa ser grande. Às vezes o parquinho pequeno já é bem cuidado, já tem um... Mas tem muitos, assim, sabe? No Brasil a gente vê que ou não tem, ou ele tá muito maltratado. Ou é tipo, que nem São Paulo, você tem que ir lá no Ibirapuera. E aí está só, tá lotado, você não tem onde estacionar. Aqui, gente, tem, sério, 1 milhão de parques e de parquinhos, assim, tem muito. Então, é um país muito, muito feito, pensado, assim, nas crianças, sabe? Nunca me aconteceu, não que eu seja a pessoa também baladeira, que vai nos lugares que não pode criança, porque realmente isso não é meu estilo de vida, mas nunca aconteceu de um lugar que do tipo, esse lugar não é bom pra ir com criança, sabe? Esse lugar é melhor, esse restaurante não aceita criança, esse hotel. É tudo muito feito pra família, assim, sabe? Então, eu acho que ele tem muito mais liberdade, até, por exemplo, se ele tá na escolinha. Gente, a escolinha aqui é um negócio doido. É linda as escolinhas. Parece que tem umas que são meio casinhas, né? Ele estudou em 2 escolinhas diferentes em Auckland e agora uma aqui em Hamilton. E todas têm mais ou menos a mesma pegada, que assim, ela tem estações, assim. Então, imagina assim, você entrou, parece uma casa mesmo, assim, aí tem um espaço ali que tem os brinquedinhos de madeira, aí uma mesinha parecendo uma cozinha. Se a criança quer brincar ali, ela pode brincar ali. Tem a estação que tem um monte de puzzles, uns quebra-cabeça, umas coisinhas assim, tem os livrinhos, tem a caixa de areia. Gente, a criança faz o que ela quiser. Ela faz o que ela quiser. Então, se é uma criança assim, sabe? Cara, ela quer ficar no parquinho o dia inteiro. Ela fica no parquinho o dia inteiro. Não tem essa, assim, Ele ia na creche no Brasil também. E na creche no Brasil era assim...
8h45 era o café da manhã dele, até 9 horas. 9 horas a criança comeu, não comeu, acabou, voltou pra salinha. Aí vai ter uma historinha. Aí se tá sol, vai lá fora. Se não tá sol, vai fazer tal coisa. E, tipo, era essa correria. Tipo, on a schedule, assim, sabe? E aqui, tem dia que ele fala, hoje eu fiquei lá dentro só. Deixa livre, né? A criança escolheu o que ela quer fazer. Deixa totalmente livre, assim. Então, eu acho que eles são criados pra isso, sabe? Por isso que não fica olhando a roupa que o outro tá, não fica... Porque... Acho que eles são tão criados, tão... E é legal porque você vê criancinha, tipo, de 3 anos indo pra escola de bike, 4 Sim. anos de patinete, e você assim, velho, como assim? A mãe, cadê a mãe dessa criança? Tipo, é normal, a criança sabe já o Atravessando a caminho. rua de boa, Tipo, vai com os amiguinhos junto, sabe? Uhum. Tipo, é uma realidade que na minha cabeça, pelo menos, eu também sou de São Paulo, não existia. Como assim uma criança de 5 anos pode ir pra escola sozinha? Sim, e eu acho que, na real, existe, mas aí eu acho que tem muito a ver com o nosso recorte, né? Porque, assim, se você olhar, a gente tem um abismo gigantesco de classes no Brasil. Sim. Então, assim, as crianças pobres, as crianças que não são classe médias, elas vão sozinhas. Então, mas... Mas não é porque elas têm a segurança, é porque elas não têm a opção. Exatamente. Elas não têm opção. A mãe E tá trabalhando, muitas e vezes ela é um vai? trabalho que é muito longo, não tem como conciliar e ela tá sozinha. Mas é super perigoso. Exatamente. Ela vai, mas ela não vai feliz com os amigos, ela vai com medo. eu Daí ia a na mãe- minha época. Ah, mas você não fica com medo? Que Ah, ela... mas é muito, assim, não tô É um querendo dizer risco que grande. você... Olha, o que você Você vai é falar. cringe, mas já não tá assim, nossa, foi outro dia, né? Não, Era eu de também boa, ia, mas eu aqui, também ia. de onde que eu sou de Santa Catarina de Joinville. E não é um São Paulo busyzão, sabe? Eu também, sossegado. eu morei em São Paulo na minha vida adulta, mas eu sou de Ribeirão Pires. Então aí já ia ali mais interior de São Paulo. Eu ia a pé pra escola, eu tava na segunda série, eu tinha o quê na segunda série? 7 anos. E eu ia sozinha pra escola. Mas a escola era 1 quilômetro da minha casa, e essa não é a realidade dos meus amigos. Depois que eu fui pra São Paulo, não é a realidade dos meus amigos. Eles eu, não iam eu, sozinhos. pra mim, nunca vi, né? Se eu vi, foi sequestrada, brincadeira. Mas, tipo, não é uma realidade que eu sou familiarizada, né? Não pelo sentido de eu sou privilegiada, porque minha mãe me levava pra escola, mas é porque é uma realidade muito complicada. Sim. Você deixar o seu filho lá em São Paulo, se você deixa, porque você não tem escolha. É, e aí mais, né, essa questão acaba sendo às vezes um pouco subjetiva, mas tem outras coisas, assim, as casas aqui, a maioria não tem muro, sabe? Quase nenhuma, né? É, a caixa de correio aqui, do tipo, é aberta, e é até engraçado que às vezes a gente falou do Facebook, a gente vê o pessoal reclamando de umas coisas, que você fala, gente, tipo, vocês estão reclamando disso, Ah, mas sabe? tá mudando, né? Tem galera pegando coisa caixa de correio. É, exatamente, mas assim, você olha e fala, pô, isso é normal. Sabe? Tipo, também você queria o quê? E aí você fala, porra, tá dentro de mim isso. Eu normalizei isso. A gente tá, tipo, a gente tem que se desconstruir nesse sentido, sabe? É bem isso mesmo. A gente, tipo, a gente toma cuidado. Eu tô no grupo antigo ainda do meu bairro lá de Auckland. Toma cuidado, estão quebrando vidro, isso é um absurdo. Já quebraram um vidro do nosso carro uma vez. E o pessoal, mas como assim? Os vizinhos vieram. Tipo, já ligaram pra polícia, fizeram um boletim de ocorrência, todos eles tensos, não sei o que lá. E meu marido também ficou tenso, acho que naquela, né? De tipo, ai, roubou alguma coisa? Não roubaram nada. Quebraram, a gente acha que era meio que tipo assim. Criança tá com uma pedra de zumbi. Eles quebraram vários carros, a gente acha que era uma coisa meio de gangue, assim, sabe? Do tipo. Não deixa eu Tamo falar aqui. aqui. É, tipo isso, assim. Talvez isso, talvez de, tipo, marcar um território. Era alguma coisa nesse sentido, assim. E aí, gente, a gente tem seguro. A gente ligou pro seguro, os caras perguntaram, pediram o número lá do BO. Eles foram na minha casa, com a van, trocaram o vidro, aspiraram o meu carro. Do tipo, me deu 0 dor de cabeça. Depois eu falei pro meu marido, falei, cara, a minha vida não mudou em nada. Não mudou em nada, os caras foram na minha casa trocar o vidro do carro. E, tipo, no Brasil, você fica com medo no farol. Você tá dentro do carro. Eu andava de moto, farol. eu Você não fecha parava o em sinal, vidro? não, passava reto. Você fecha o vidro no farol. Exatamente. Então, sabe, essas coisas. E aí, quando você vira, você, ai, gente, quebraram o vidro do carro, que absurdo. E você fala, Roubaram meu, Gente. como que é, HelloFresh. roubaram a caixa do HelloFresh. Aí você fala, pô, beleza, cara. Tá, Não, mas daí você tá tudo bem com daí você. você manda mensagem pro HelloFresh. Manda um outro. Exatamente. Roubaram o HelloFresh de vocês? Não, roubaram Não da dá- Lilia. é. Caraca. Roubaram o HelloFresh dela. Ela Mas a gente reclamou. deixou um note para deixar aqui atrás. Aqui, né? Daí não rouba. Mas eu acho que roubaria também. HelloFresh, eles sabem que é comida. Gente, acontece, assim. Então, a Nova Pra não Zelândia é um lugar... desperdiçar, né?
Vai que o bagulho tá ali, esfria, sei lá, Sim. esquenta, né? É um país muito mais seguro, é um país, né, muito mais facilidades, mas não tem um lugar perfeito, não tem um lugar, né, que, tipo, ausente de crimes, ausente de perigos, e, tipo, isso não existe, assim. E aí, quando a gente tá aqui, você vai se acostumando. Eu lembro, por exemplo, as pessoas reclamavam muito do trânsito de Auckland, e eu ficava, gente, eu tô aqui em São Paulo, pra andar, tipo, 6 quilômetros, eu demoro 1 hora. Mas você não prefere Hamilton agora? Em relação a trânsito? Uhum. Ah, não, com certeza. Mas. Então, Em relação à qualidade Duas de vida. medidas. É muito difícil, assim, pra mim, eu acho que ponderar. É que, assim, sendo bem sincera, assim, eu gosto muito de morar em Hamilton, mas hoje eu tenho trabalhado de casa, no meados da pandemia, a gente não tá mais indo pro escritório, então eu tô trabalhando de casa, então trabalhar de casa vai dar meio que na mesma, onde quer que eu esteja. E, pra mim, uma coisa muito importante é a escolinha dos meus filhos, que é uma outra atividade que a gente tem diariamente, assim. E a gente tinha escolas que a gente gostava muito em Auckland, a gente tinha escolas que a gente gosta muito aqui também. Então, pro nosso estilo de vida, cara, 99% do nosso tempo é em casa, sabe? Em casa ou esse trajeto, assim. Então, a gente aproveita de uma qualidade de vida boa, mas eu sinto falta da praia. Sinto falta da praia. Eu Tem uma falo. praia. Ah, mas 1 horinha away tem ali Não, Tauranga e 35 tal. minutos a gente tá perto de Raglan, a gente já Raglan foi, não é inúmeras Mission Bay vezes. da vida. É, Mas mesmo em entendeu? Bicho Bay era meia hora pra gente ir, Takapuna era 1 hora. Exato, porque Auckland é muito maior, isso Só que em acontece. quilômetros é menos, Sim, né? sim. Ah, e pra gente o que acabou pegando também, que a gente chegou, então eu fiquei na casa da Adriana e a gente fez uma super amizade com eles, com os amigos deles. Então a gente fez uma turma de amigos muito legais. E quando eu cheguei, acho que o Joaquim, que é o meu filho mais velho, era praticamente a única criança desse grupo, assim, né? E depois, agora que as pessoas começaram a ter filhos, então foi muito legal ver isso também, ver o grupo mudando entre casais pra, tipo, famílias, assim, Sim. né? Até por isso que a gente não tinha quem desse roupinha pra gente, mas as roupinhas da Alice já foram pro outro neném, já vão pra outra, a gente já vai, assim, distribuindo, assim, agora. E aí a gente acaba sentindo falta disso, que nem agora em agosto a gente teve outro lockdown e a gente ficou, a gente ficou 4 meses sem ver nossos amigos de Auckland. E aí isso me pegou muito, porque pegou pra gente não poder ver nossa família, pra gente, especialmente por causa das crianças. Assim, meu filho chegou aqui com 2 anos, ele tem 4, ele é outra criança. E os avós nunca mais viram, entendeu? E a E bebezinha inglês? é pior ainda, né? O bebezinho, não, ninguém viu. E ninguém agora viu. ele já tá no inglês português. Cara, ele é um tagarela, né? Ele é um palestrinho, meu filho. E a gente ficou bem preocupado, mas foi muito tranquila a adaptação dele pro inglês. E hoje em dia, por exemplo, se ele vê alguém, ele pergunta, essa pessoa fala em oi ou fala em hi? Ai, que bonitinho. E aí a gente tipo, guia assim, ele responde numa boa. Se é criança, geralmente ele já naturalmente fala em inglês, porque como ele tá na escolinha, Já tá acostumado. ele já tá acostumado que com as crianças ele fala em inglês. E aí ele começou recentemente um negócio de, tipo, ele tá me chamando assim, que Mano. criança chama a mãe uma média de 2.000 vezes por dia, né? Aí, mãe, mom, look. Aí a primeira vez que ele fez isso, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Por que tá falando inglês? Ele já começou, e eu sei que bastante criança que faz isso, né? Entende completamente português, mas só responde em inglês. Aí a gente já, não, opa, em casa você fala em português com a gente. E pra ele, por enquanto, não é uma questão, assim, ele vira a chavinha muito fácil. Ele vira a chavinha muito fácil. A pequenininha, que ela ia na escola e ela falava pouquinha coisa, agora ela tá falando mais, mas ficou o ano passado todo sem, e agora a gente vai ver. Acho que a questão do inglês para as crianças é sempre um receio com os pais, mas, gente, o clichê é totalmente verdadeiro, eles se adaptam muito rápido. E também você mantendo em casa o português de alguma forma, não é que a criança vai esquecer. Talvez seja muito mais rápido, porque pra ela não precisa fazer um esforço mental pra falar inglês, como a gente faz, né? Exato. No caso que a gente faz pro inglês. Então, pra eles é mais Exato. natural, Mas sabe né? o que eu acho que acontece? É assim, ó, ele não sabe o que é inglês, o que é português, o que é... Ele quer se comunicar, e ele acha jeitos de fazer isso. E você que já aprendeu todas as regras, você que já tem os seus vícios e já é até adulto, o seu processo de aprendizado já é diferente, você que precisa pensar, tipo, tô falando certo, tô falando errado. Ele nem liga, ele não sabe falar uma palavra, ele inventa. E do tipo, a gente que se vire pra entender o que ele tá falando, sabe? Então, acho que a criança é isso, ela não tem, acho que, tanto essa maturidade do, opa, isso é português, isso é inglês, isso tá certo, isso tá errado. Ela quer se comunicar, e ela vai vendo, do tipo, com a minha mãe funciona eu conversar assim. E com as crianças, não. Com as crianças eu tenho que falar do jeito Apenas que elas diferente, falam. tipo assim. Eu acho que o processo deles é diferente. Exatamente. Não, tipo, ele pensa na cabeça dele, tá, com a minha mãe é assim, não sei porquê, mas eu vou falar assim. Isso, ele não questiona, sabe? Algumas... Assim, questiona tudo, que é fase do porquê. Mas ele não questiona isso, sabe? Do tipo, nossa, por que será... Não, gente, é assim, vamos seguir o jogo. Mas eu desse acho que a jeito. menininha vai ser diferente, porque a primeira A gente língua dela acha. vai ser inglês, né? A gente acha que Totalmente. acho que pra ela vai ser
Por enquanto, ela fala muito, porque ela tem o melhor professor do mundo, que é o irmão dela, né? Em casa, então ela fala bastante português. Eles conversam em português entre eles? Ah, isso é português. bom. Em português. Em casa a gente só fala português. E quando a gente chegou, o meu marido até pedia pra mim, fala inglês comigo. Eu falava, cara, eu não sei ser sua esposa em inglês. É diferente, eu não consigo sei. brigar com você em inglês. Exatamente. Tipo, poxa, sabe, a gente não tá se conhecendo agora, a gente já se conhece. É muito difícil, porque por mais que você seja fluente, tem coisas que você Não é igual. Não é Pô, igual. verdade, teu Dá um inglês. xingamento. Quando você veio, já era fluente. Meu inglês já era fluente, inglês pra mim não foi uma questão. E pro teu marido? Meu marido foi. Para meu marido foi. Ele chegou com inglês bem básico e ele estudou, não em escola tradicional, né? Porque como a gente tinha, ele veio como partner, ele fez uns community colleges, então ele fez alguns cursos, ele fez curso com professor particular online, ele sempre estudando bastante, assim, e aí ele começou até a trabalhar para se forçar também, trabalhar fora da área dele, para se forçar a conhecer gente, a falar mais inglês, assim, para ele é uma questão, assim, mas aí ele, o oposto do meu filho, ele quer muito entender a regra, ele quer entender exatamente a regra, e eu estudei inglês, acho que tanto tempo na minha vida, que às vezes não, isso aqui não tá certo, ele fala, por quê? Eu falo, não sei. Não sei. É inglês. É assim, pronto, acabou. Eu só aceitei no meu coração e eu reproduzi. Então, para ele, o inglês foi uma questão. Aí, por exemplo, a gente ficou em lockdown. Aí ele já sente agora, sabe? Do tipo, poxa, fiquei 4 meses ali praticando super pouco, porque... você vai no mercado, mas você fala o quê? Tipo, hi, good morning, how you do? Sabe? Você fala, tipo, coisas básicas, assim. Sim. Aí quando vai trocar uma ideia, acho Não, que dá tchan. uma... Eu senti isso porque eu tô trabalhando bastante tempo em casa. Agora eu trabalho 3 dias em casa e 1 dia no office. E eu vou na segunda-feira e na sexta, só pro office. Então, assim, eu já fiquei o final de semana todo falando português. Quando eu chego no Férias office... também, né? Teve férias. Eu cheguei no office. A minha veio falar comigo. Eu olhei assim pra cara e falei, sorry. E no fim do dia você tá exausto, né? Eu falei, tipo, meu velho, o Deus. que você falou? Tipo, eu não entendi uma palavra, sabe? Daí ela repetiu tal. Demorou muito pra voltar, ligar a chavinha do inglês. E daí agora já voltei tudo em português. Só hoje tive meeting. Nossa, até voltar. Eu falei, vai ser complicado eu ficar mais tempo agora falando português do que inglês no trabalho. Sim, mas pra mim, acho que foi um pouco diferente, assim, também do que é pra que nem uma pessoa que chega aqui como estudante, que vem sozinho, que faz amigos, sei lá, amigo da Índia, amigo de outros países, assim. Pra mim foi um pouco diferente, porque a minha equipe é brasileira. E dentro de casa eu tenho a minha família que é brasileira. Fiz amigos brasileiros. Então, o meu dia a dia é muito em português. Então, por mais que o inglês não seja uma questão pra mim, se eu vou, tipo, sei lá, sabe? Se eu pego uma semana aí que tem, sei lá, uma conferência, que são 3 dias que eu fico com palestra, coisa assim, me dá um estranhamento, sabe? Que você dá uma rejeitada. Você fala, tipo, não é isso que eu quero ouvir, assim, né? O cérebro fala, não, chega. Exatamente. Quando eu fiz o intercâmbio, que eu era muito mais jovem, eu senti o peso quando eu cheguei, porque eu tinha estudado muito tempo, mas eu não tinha conversação. Eu fiz 1 ano de intercâmbio nos Estados Unidos. Ah, legal. Qual cidade você foi? Eu fui pra Viena, uma cidade em Virgínia, perto de Washington, D.C. Eu fui fazer o au pair lá. Então, eu fui fazer o au pair, eu morava em casa de família, eu cuidava dos filhos, eu tava na rotina deles. Eu fiz até uma outra amiga brasileira, só que, tipo, eu fui numa época que tinha MSN. Eu não tinha nem smartphone. Então, pra conversar com a minha família, com as minhas amigas, era do tipo, no fim do dia, eu sentava lá e mandava mensagem. Nesse negócio que você fica agora, eu já tô trocando áudio, sabe? Tipo, mãe, olha só, vou te mostrar como que é a estrada pra Hagla. Eu ligo pra minha mãe. Eu não ficava falando português, assim, fora desses períodos, dessas curtas janelas. Cara, eu fiquei com sotaque. Eu voltei pro Brasil, tipo, falando porta do que eu já falava, que eu sou de Ribeirão Pires. Mas eu voltei com muito sotaque, eu voltei que, tipo, esqueci umas palavras, sabe? Eu falava, mãe, tá ali embaixo do... Como é que chama? Escada. Daí eu ficava assim... tá se achando, né? Você esqueceu a escada. Começou. Tipo isso. Eu fiz isso com a minha mãe esses dias, eu falei, ela falou, o que vocês vão comer e tal, no campo? Eu falei, a gente vai fazer um lanchinho com tuna. Dela, tuna? Eu, tuna, mãe? Dela, o que é tuna? Deu. Falei, como é tuna? Falei, gente, como é tuna? Deu. Tuna. Dela, tá. Aí fica, nossa, que fresca. Fluente. Exatamente. Inglês e espanhol. Então, mas quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, assim, pra mim foi isso. Mas não é porque era Estados Unidos e a gente tá aqui na Nova Zelândia. Não, é realmente pela minha rotina. E é, inclusive, uma coisa que a gente fala muito pros estudantes, porque essa é uma dúvida que quem decide estudar inglês na Nova Zelândia... Acho que em qualquer lugar, né? Mas enfim, estudar inglês fora do Brasil tem muito, é do tipo, quanto tempo demora pra eu ficar fluente? E essa é uma pergunta que é impossível de você dar uma data estimada, porque depende de vários fatores. Depende, acho que primeiro,
da facilidade que essa pessoa tem de aprender. Eu tinha facilidade de aprender inglês, e eu falo com isso com orgulho, porque era a única facilidade que eu tinha na vida. Era a única. A matemática, uma negação, educação física, uma negação, tudo era uma negação, mas, pô, inglês ali eu me garantia. Pô, nem um vôlei? Cara, nada. Olha o meu tamanho. Ping-pong? Nem ping-pong. Gente, a aula que eu mais gostava de matar era educação física. Não gostava. Xadrez? Não gostava. Nada. E qual que é o segredo, na sua opinião, pra você você ter essa facilidade boa no inglês? Que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Tipo, você ter facilidade na língua. Eu não vou dizer que eu tenho facilidade, porque eu ainda apanho no inglês. Mas eu vim sem inglês nenhum. E em 6 meses eu já tava me virando basicamente bem. E eu fiquei surpresa que eu não sabia. Qual, na sua opinião, trabalhando com estudantes? Sim, ó, eu acho que, por exemplo, falando do meu caso, foi uma coisa que eu identifiquei que eu era boa, e isso me deu, tipo, uma recompensa muito grande, muito instantânea, sabe? Que você tá ali na escola, criança é malvada, uma com a outra fica zoando, você quer ser bom, você quer se destacar. Então foi uma coisa que eu comecei a sacar e, tipo, isso me deu uma recompensa muito boa, e eu comecei a ir muito atrás. Então eu acho que comigo foi natural, mas se pra você não é natural, você consegue forçar isso. Você tem que enxergar qual que é a sua recompensa. Você tem que enxergar, sabe, qual é o seu objetivo. Porque acho que muita gente quer aprender inglês, quer ser fluente, mas assim, essa pessoa quer mesmo? Ou ela tá falando uma coisa que repetiram tanto pra ela que ela acha que ela tem que ter, sabe? Ou pra, sei lá, pra se promover no trabalho ela precisa ter, então ela repete isso, mas ela não acredita, assim, de verdade. Então eu acho que você tem que realmente colocar isso como meta, como objetivo, e aí você vai encontrar caminhos. Acho que pra algumas pessoas é mais fácil, naturalmente, e pra outras não é tão fácil assim. Eu acho que todo mundo consegue ser fluente em inglês. Mas pra você fazer isso, eu acho que você realmente precisa se imergir. E é a grande diferença de você estudar inglês numa escola top no Brasil e numa escola aqui na Nova Zelândia, pode ser top ou uma escola média. Eu acho que a grande diferença é o fato de você estar envolto em inglês pra tudo. Você precisa do inglês pra tudo. Agora, quanto você vai usar inglês, aí é você que decide. Que é o que eu tava falando. Eu uso inglês hoje aqui assim, tipo, uns 50%. Dava pra tirar muito mais, mas eu tô numa fase que assim, tava sobrevivendo, tendo uma filha, sabe? Então, acho que dava pra ter muito mais, assim. Acho que eu já fui mais inteligente em inglês do que eu sou hoje. Mas eu acho que tudo depende, sabe? Do tipo, dos amigos que você quer fazer. Não significa que, tipo, pô, você não vai ter amigo brasileiro. Porra, é Natal, você quer que alguém comemore com você dia 24, sabe? Gente, Natal é dia 24, dia 25, não é Natal mais. Então, você quer as pessoas que têm a mesma cultura que você, o mesmo, né, as mesmas referências que você, isso é óbvio. Piada, gosto. Exato. Mas assim, se o seu objetivo é vir pra cá pra melhorar o inglês, você tem que, né, colocar essa meta, e isso é uma das coisas que você tem que fazer também, se envolver com pessoas que são diferentes de você. Porque essas pessoas, elas também vão estar se esforçando para aprender inglês, vocês vão aprendendo juntas, você tem que arrumar um trabalho, de repente, que você vai se expor. Não é confortável, acho que é meio que isso, assim, sabe? Se pra você não é fácil, se pra você não é uma coisa óbvia, você tem que sair da zona de conforto. Então, arruma um trabalho e sabe, mostra que você quer falar com pessoas. Se tem essa oportunidade de falar com pessoas, fala que você quer fazer isso. Porque tomando, assim, sabe, nessa repetição do que é desconfortável que eu acho que as pessoas vão aprendendo, vão crescendo, assim, também. E aí, acho que essa é a grande diferença de você estar aqui. A sua prática de inglês não acaba quando você fecha o livro. Você leva isso para casa. E aqui na Nova Zelândia tem uma coisa que faz parte da educação como um todo deles. Essa é uma filosofia do Kiwi mesmo. E nas escolas de inglês isso também acontece, que é o que a gente chama do self-study. Então, se o seu curso tem 20 horas por semana, não espere que 20 horas por semana e acabou. Tipo, não espere que você vai fechar o livro, tipo, sei lá, meio-dia, e você vai abrir no outro dia, 8h30 da manhã. É esperado que você estude mais, é esperado que você faça outras coisas. E o que acontece aqui, a gente vê muito em programas acadêmicos, então, no bacharel, ou no curso técnico, ou no mestrado. Quanto mais alto vai ficando, né, o nível, mais isso acontece. É que o self-study não é só o que o professor manda você fazer. Então, dá pra você passar fazendo o mínimo. Mas, assim, tipo, você vai abrir mão de boas oportunidades, assim, sabe? Porque o professor, ele tá ali também muito pra você usar ele como um recurso. Para você mostrar o seu interesse, para você ir atrás e mostrar o que você quer fazer. Então, se você vem fazer uma pós, por exemplo, cara, se você vem fazer uma pós, você provavelmente já tem um bacharel, né, uma faculdade ou um tecnólogo e experiência profissional, já tem ali o nível de inglês. Tipo, não espera que vai ter, tipo, tudo jogado na sua mão. E eu acho que no Brasil também a gente tá muito acostumado
com essa que a gente falou, né, do consumo, acho que do jeito que a gente consome as coisas, a gente também tá muito acostumado a ser cliente. Então, se você fazer uma pós, você vai pagar uma pós top lá, você é cliente, você tá pagando ali os 3 mil por mês pra fazer a sua pós. Nem sei se hoje em dia 3 mil é uma pós top no Brasil. Porque Às vezes até mais. Exatamente. Então, você espera isso, sabe? Você espera receber muita coisa. E aqui, mesmo que você vá para uma universidade de Auckland, que é uma das melhores universidades do mundo, assim, cara, o seu professor, ele é top, às vezes ele é ali o líder na pesquisa do negócio que te interessa, você tem que ir atrás. Você tem que mostrar que você quer, sabe? Então, eu acho que isso vale para todos os níveis, inclusive de inglês. Você, tipo, vai atrás do seu professor, fale qual é a sua dúvida, fala, sabe? Tipo, tem algum outro recurso que você pode me ajudar? O que eu posso fazer, sabe? Para desenvolver mais. Tal falha que eu tenho, sabe? Poxa, eu tenho dificuldade de, não sei, verbos no passado. Você pode me trazer mais exercícios, assim? Então, acho que isso é uma coisa também que... E vale pra tudo aqui na Nova Zelândia, sabe? Eu acho que aqui você tem que ir muito atrás das coisas. Se você fica muito, muito parado, você vai ficar parado. Porque o ritmo do país é esse, assim. Ninguém fica se intrometendo na sua vida. Na vida em geral tem que ser assim, né? Tá. Então, você já veio com inglês, seu marido não veio com inglês. E como que foi pra ele essa adaptação ali? Porque daí você teve filho, pandemia e tudo mais. Pra você já foi mais fácil, que você já tinha inglês, já tinha trabalho, pra ele? Pra mim o inglês não foi uma questão muito grande, porque no meu dia a dia, o uso do inglês, ele não é, tipo, a minha ferramenta principal. A minha equipe, ela é brasileira, né? Minha família é brasileira, meus amigos são brasileiros. Então, não é a coisa que, mesmo se meu inglês não fosse fluente, não é a questão que acho que ia mais pegar pra mim. Pro meu marido foi um pouco mais difícil. E, assim, ele teve que se desafiar, não só em não saber o inglês, mas ele, tipo, teve que se colocar em situações que, cara, ele nunca tinha se colocado antes, assim. Então, de, tipo, comprar carro. É diferente comprar carro aqui. Aí eu já falei pra ele, tipo, eu tenho inglês, mas não entendo nada de carro. Vocabulário de carro é diferente. Eu sei assim, né? Agora a gente tem um carro vermelho. Deve ser um pouquinho mais. Mas é isso, sabe? Não conta comigo. E, tipo, se o cara me falar qualquer coisa, eu não vou nem saber traduzir pra você. Eu não sei o que ele tá falando. Não faz sentido. Isso pra mim é, tipo, grego. Então, ele teve que se desafiar nesse sentido. Ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar um pouco... em hospitality, que foi uma decisão que a gente fez porque era um horário flexível, porque daí isso é uma outra coisa, a gente tinha 2 nenês em casa, e aí, assim, é punk, sabe? É punk você tá com 2 crianças em casa, então pra ele ter um trabalho de, né, um office job das, tipo, 8 às 5, assim, seria muito complicado às vezes, então ele decidiu fazer isso, ele trabalhava muito de fim de semana, muito de noite, então a gente conseguia ficar durante o dia juntos, e aí ele fazia isso em horários alternativos, e, tipo, ele ia servir pessoas, ele nunca tinha servido pessoas. E aí ele tinha que também saber, sabe, a técnica de como levar as coisas, o que falar, o que não falar. Os caras, ele já foi trabalhar, por exemplo, em barco. E aí os caras vêm puxar papo, e ele falava assim, que eu falo, sabe? Mas aí o que o meu marido tem muito mais do que eu, ele gosta muito de conhecer pessoas e ele é muito bom nisso, assim, sabe? Ele é muito bom de identificar, assim, do que conversar com essa pessoa e o negócio flui muito mais. Eu, apesar de eu entender muito mais inglês, assim, por mim, eu, tipo, eu seria aquela garçonete que do legal, tipo... né? Tipo, cara feia, assim, sabe? Não puxa papo. No sugar? Tá. Pronto, acabou. Então, acho que pra ele foi difícil isso, assim, sabe? Muitas coisas mudando ao mesmo tempo. Então, não era só o inglês, não era só o do tipo, tô aqui pra aprender inglês. Tipo, não, tô aqui, tenho que aprender inglês, mas eu também tenho que aprender isso, eu também tenho que voltar pra casa e cuidar da minha família. Então, acho que foi um pouco isso. Mas, apesar de ter tido, né, muitas dificuldades, e ainda tem muita coisa, vira e mexe, assim, acho que foi tudo muito dinâmico, assim, sabe? E não é exatamente uma dica que eu dou pras pessoas, eu acho que se planejem. Se planejar é importante. Mas na nossa vida a gente foi muito, como eu falei, né? A gente sabia o que era controlável e o que não é controlável a gente... Só foi indo. A gente só foi indo, assim. E também assim, se planejar é lógico, é muito importante, mas eu acho que na prática as coisas mudam muito. Sim. Inclusive, por exemplo, você não tava contando com uma pandemia. Exato, né? exato. Então, às vezes os planos mudam, mas eu acho que a preparação financeira já é um adianto. E a preparação da língua também, né? Sim. Eu acho que é as coisas que tá no nosso controle que pode ajudar a gente, com certeza, no intercâmbio, numa, né, mudar de país e tudo mais. Sim. Porque, por exemplo, nessa da pandemia, vamos supor que você não estivesse muito bem planejada financeiramente. Você não ia conseguir manter, por exemplo, somente com o seu salário. E aí? Ferrou. Tipo, todo o seu sonho, todo o seu empenho pra chegar aqui ia acabar em março, porque você não se planejou. Então, eu sempre falo, planejar financeiramente foi um erro que eu
cometi, que eu não me planejei, não vim com inglês. E eu apanhei muito. E eu demorei 4 anos pra alcançar. Eu demorei muito pra alcançar aí o meu ápice profissional, de trabalhar numa coisa que eu gosto e tudo mais, então... E também acho que faz parte, sabe? Eu acho que não é o que você queria, talvez, mas eu acho que tudo é válido, toda experiência é válida, assim, também. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas acho que tem que estar um pouco prontas quando elas pensam em mudar de país. Porque muitas vezes você não vai continuar a sua trajetória do mesmo lugar onde você parou. Não é porque você não tem experiência suficiente, não é porque você não é bom, não é porque você não tem inglês. É porque você tá, tipo, trocando o cenário, sabe? Você tá indo pra um lugar que as pessoas não te conhecem. Você tá indo pra um lugar que você não sabe jogar o jogo. Então, às vezes acontece isso, assim, de você realmente ter que, o que a gente fala, de um passo pra trás, assim, sabe? E aí eu acho que é sempre importante você lembrar qual que é o seu objetivo. E aí eu acho que na nossa vida a gente tem objetivos pequenos e objetivos grandes, e aí tem muito a ver com isso, com o que eu falei, que eu e meu marido, o que a gente podia controlar ou não. O que a gente queria qualidade de vida. O meu marido trabalhava, ele saía de casa 6:30 da manhã, ele chegava às 7 horas da noite, e aí ele brincava 1 hora com meu filho, e aí ia dormir. Eu continuava trabalhando, porque eu tinha que ter ficado com ele durante a tarde, então eu fazia uns horários meio malucos. De fim de semana a gente tava sempre exausto, de fim de semana, tipo, cara, a gente morava perto da praia, a gente mudaria, sei lá, 1 hora pra praia. A gente nunca acordou e foi pra praia, nunca. A gente morou quase 3 anos naquele apartamento, nunca aconteceu isso, porque ou o tempo tava insano, de doido, e não dava pra ir, ou tava um trânsito de, tipo, 5 horas, ou era alta temporada e tava tudo, sabe, R$600 o diária de um lugar, assim. Gasolina absurda. Gasolina absurda, tipo, R$100 só de pedágio, só pra você ir pra voltar. Então, assim, a gente nunca fez isso, a gente queria isso. E é exatamente o que a gente tem aqui, sabe? A gente pega e vamos passar um dia... Vamos, tanto que nessas férias a gente não fez uma grande viagem, a gente não pegou avião, a gente nem nada disso. Mas, pô, a gente foi, sabe? A gente foi pra Tauranga, a gente foi pra Hageland, a gente foi pra Auckland. A gente, sabe? A gente às vezes pega, coloca as coisas no carro e vamos comer fora? Vamos. A gente vai num parquinho, faz um piquenique que ninguém olha feio. A gente, que eu mais amo nessa Nova Zelândia é a permissão de fazer farofa. Eles são farofeiros, entendeu? Então, se a gente pega lá, a gente tá sempre andando com uma lancheirinha. Levar o cooler, uma JBL pra tocar. Exato! A gente leva umas frutas ali pra criança, um pãozinho e vai curtir a vida, sabe? E era isso que a gente queria. A gente queria mais tempo em família. Nossos filhos são pequenos. Quando você tem filho, os dias são muito longos, parece que não passam nunca, assim, você chega no fim do dia exausto. Mas os anos são muito curtos, sabe? Às vezes eu olho pro meu filho e falo, meu Deus, quando ele ficou desse tamanho, quando ele, tipo, teve essas ideias, sabe? No Quando dia você voltar, ele tá com 18 anos. É isso. Ele que vai me buscar de carro. Buzinou-lhe. Se dependesse dele, ele vinha, que é 2 por carro. Mas passa muito rápido, sabe? Então a gente queria estar com eles nessa infância, estar com eles com tranquilidade. Então pra gente isso que era muito importante, e a gente tem isso aqui. Aí agora essas pequenas coisas do meio do caminho, sabe? Do tipo, vou trabalhar exatamente na minha área, isso pra gente é secundário, sabe? É claro que no dia a dia tem coisa que frustra, tem coisa que cansa, tem coisa que a gente queria que fosse diferente. Mas quando a gente olha no macro, assim, sabe? A gente fala, puta, é isso, sabe? Tá isso, todo o resto a gente vai se adaptando e pra gente tá tudo certo, assim. Mas, sim, planejamento e inglês, eu acho que são as principais dicas. Se arrepende de alguma coisa? Ou faria alguma coisa diferente? Cara, apesar de eu ter trazido 6 malas grandes, 3 malas pequenas, 3 mochilas e um filho na barriga e um filho no colo, faltou coisa. Aí eu teria pagado uma bagagem extra. Nossa, o que faltou? Pô, eu não trouxe meus discos, não trouxe, tipo, algumas roupas. Tem coisa que a gente podia ter trazido diferente. Você imaginava que a tua sogra ia trazer, né? Eu imaginei que minha sogra ia trazer. Minha sogra vinha, minha cunhada vinha. A minha sogra, ela já tinha falado, tipo, cara, eu vou com a minha mala de mão. 2 malas vão, tipo, só pra vocês. Demorou. Fechou, minha mãe umas traquinas. Minha mãe fala isso também, quero ver. Eu vou revender, traz velho barreiro, vou revender. Mas às vezes até umas coisas bobas, tipo isso assim, sabe? Poxa, a gente trouxe, sei lá, uma pinga que a gente comprou quando a gente foi pra Bahia, assim, aí a gente tomava uma gota por semana. Ai, quando que a gente vai pra Bahia de novo, meu? Pô, traz aí, sabe? Uma coisa, assim, uma coisa afetiva, assim, não tem. Mas a minha sogra já mandou caixinhas DHL. Daí já ajuda, né? Já ajuda, mandou dadinho. Obrigada, dadinho sogra. Minha mãe, quando eu cheguei também,
cada 3 meses ela mandava uma caixinha com um presentinho pra mim. Aham. Aniversário dela, Pra mim, mandava. nada. Mandou uma camiseta pra você, ingrato. Ah, é que tava A minha tadinha. sogra me manda presentinhos, não posso reclamar É. disso, ela manda. Daí era cada 3 meses ela mandava. Daí deu o lockdown, ficou caríssimo. Agora É. só a DHL faz e é uma Sim. fortuna. É, a gente acabou fazendo DHL porque foi meio que isso mesmo, tipo, tinha as passagens, mas a gente não tinha nenhuma previsão, e aí foi, a minha sogra falou, não, eu tenho um presente pras crianças, e não dá pra você esperar um ano pra dar uma roupinha pra criança. É, Sacou? Não vai dar, não, tem uma boneca que eu quero mandar, eu comprei a boneca, eu quero mandar essa boneca, então, acabou... mas é sentimental, né? E tudo mais. Mas acho que eu me arrependo disso, assim, de tipo, poxa, era um perrengue ali durante a viagem, porque foi perrengue, cara, andar com aquele carrinho cheio de coisa. Você tem malas. E eu tava grávida, assim, no Brasil, você é preferencial, né? Gente, no Brasil, quando você fica grávida, as pessoas, elas enxergam uma aura, assim, em você. Senta aqui, sei lá, é ótimo, assim, as pessoas, tipo, te tratam super bem. Você também vira um pouco pública, o que é péssimo, porque as pessoas vão lá, metem a mão na sua barriga. Outra te dão- referência também é perto daquela grávida. Exatamente. Dá uns conselhos, nada a ver pra você, assim, sabe? Estuda. Ou então, eu lembro uma senhora que falou, nossa, mas você é tão novinha, foi ter filho. É. Eu, nossa Já senhora. tem outro de quê? Não, e eu nem sou tão novinha assim, sabe? Já fiz 30 deixa anos, eu falar. Mas as pessoas são muito gentis e você tem o preferencial. E aí a gente chegou na Argentina, por exemplo. Mas você tinha Não que... tem. E não veio direto pra cá, então, as malas? Não veio direto pra cá, mas a gente não teve que pegar Trâmite. e Tá. diz... não, a gente Na não teve- Argentina é dane-se, grávida. Ninguém. Gente, não- aqui também. Aqui grávida não é preferencial. Sério? Tipo, você tá Eu achei grávida. que era. Não, eu já reparei também, já. Jura? Algumas pessoas dão, mas o resto não. Não. E assim, já não é tão cultural dele que nem no Brasil, assim, quando você chega, sei lá, você tá viajando sozinha, você vai pegar sua mala da esteira, sempre tem alguém que, tipo, te dá uma ajuda, assim, sabe? Aí você vai, tipo, pegar um negócio alto no mercado, você tá passando alguém, as pessoas sempre... Aí eu Aqui- empurro. Gente, fiquem longe do Jonathan É, no não, mercado. já é ruim com Ou grávida. então, tipo assim, tem só um bagulho lá em cima, lá deu olho assim, tipo, bota no meu... Nem precisa. Tadinho. Mas e aqui acho que as pessoas, elas são tão não de se meter na vida dos outros, que elas, tipo, também, tipo, você tá grávida, mas você tá bem, você não tá doente, você não tá, tipo... Isso é que é bem assim, tipo, a maminha tava contando que ela tava grávida de sei lá quantos meses, que no Brasil já era pra ela ter parado e que ela continuou trabalhando. E quando ela falou, não, acho que pra mim já deu, a mulher falou, nossa, como assim pra você já deu? Tipo, eu com esses meses de gravidez, ele tá trabalhando normal e não sei o que, pra eles é tipo, é uma realidade diferente. né? Sim. Pela minha experiência, foi um pouco assim. Mas, então, é um perrengue, né? Porque só as malas pequenas, porque eram 3 malas pequenas de rodinha, tipo, mais 3 mochilas e mais um nenê. E tipo, eu tava com uma almofada de amamentação na mão, sabe? Jaqueta do meu filho. E Coitado quando... do teu marido, então, pra levar tudo. Não, eu levei também, poxa, eu tava ali também. Mas sim, ele deu uma sofrida boa. E ele é o que ficava, meu Deus, não precisa de tanta coisa. Eu falava, leva assim, eu quero trazer meu jogo de facas. Eu quero meu jogo de facas, é meu jogo de garfos. facas. Tramontina. Não, eu trouxe meu jogo de facas Joseph. Ó. E ele não queria que eu trouxesse. Chegou aqui, foi ótimo, porque as facas daqui são podres, né? É. As facas daqui que Não, você tem compra umas no Kmart. boas. Tem, mas eu não tinha o dinheiro necessário pra gastar nas facas já boas. tinha, Melhor né? trazer. Exato. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu poderia ter feito diferente, assim. Trazido mais faca. Preciso mais faca. E outra coisa também que eu fiz dentro do possível, mas como eu tava grávida, foi tudo muito focado no nenê, assim. Mas eu acho que é uma coisa que você vai sair do Brasil, você tem que fazer. Cara, vai no dentista, sabe? Resolve tudo que você tem que resolver. Você tem aí, sei lá, uma pinta que você desconfia que você tem que tirar. Tira no Brasil, sabe? Você quer fazer, você tem que... Meu, não sei, tem um negócio que você tá adiando. Dentista, principalmente. Não, dentista principalmente. Você tem que fazer algum exame, alguma coisa de tipo o famoso check-up, né? Que tá até discutido se tem que fazer, se não tem que fazer. Gente, aqui não faz check-up. Não você- faz. Não. Eu fui pedir, que eu virei vegetariana, eu falei, vou pedir exame de sangue. Tipo, acha ruim que você tá pedindo exame. Mas por que você quer exame de sangue? Não, mas não check-up, Mas sabe pra qual que quê? é também? Você Acho tá que a assistindo questão? alguma coisa? A gente tá muito acostumado com nossa realidade do convênio, né? Que é um médico particular. Aqui você vai no médico que, na verdade, ele não é público, mas você vai num serviço que é para todos, assim. Então, não tem esse lance. E você não vai direto no especialista. E aí, no Brasil, por exemplo, eu falei que meu filho é alérgico, né? Eu falei pra vocês. Quando ele teve uma crise que eu suspeitei que era alergia, eu fui direto no especialista. Aqui não, você vai no GP e o primeiro GP falou pra mim, tipo, mas isso já faz um ano, não dá nada.
Eu falei, não dá nada não, é meu filho, eu não vou dar pra ele um negócio que eu acho que vai fazer ele passar mal. A especialista falou que ele podia ter lá o ataque anafilaxe. Você acha que eu vou dar pra ele uma comida que eu acho que vai matar meu filho? Não, mas isso não dá nada. E aí eu tive que ser deselegante com ele também. Falar, você vai me passar no especialista ou não vai? Se você não for... Eu tive que, tipo, meio que brigar com o cara assim. Aí ele... Enfrentar. Ai, tá bom, te passo. O resultado, a gente foi no especialista e meu filho anda com a caneta de adrenalina, porque ela falou, tipo, sim, ele tem alergia, continuam ativas as alergias, você não tem a caneta de adrenalina, você tem que andar, porque ele pode ter alguma reação eventualmente, e você tem que estar preparada, assim. Então, mas se é uma coisa que você não tem um tanto conhecimento, eu já tinha ido no médico no Brasil e tal, e eu acho que você fica meio vendido aqui, né? Como é que você acredita? Aí o médico te fala assim, você tá sentindo alguma coisa? Você fala, não. Às vezes você não tem um amigo que é vegetariano, uma referência, uma coisa assim. E aí você... Desmaia. Exatamente. Então, vai no médico, porque, cara, explicar os negócios em inglês é difícil pra caramba. Não tem a mãe do lado. Não tem. Então, acho que faz isso, sabe? Pô, você quer ir no podólogo? Vai no podólogo. Faz aí um scan bem grande de coisas que são importantes pra você, sabe? Do tipo, que cosmético que você gosta de usar, que Bota coisa que você gosta de... Vou fazer isso quando eu for ao Brasil, já avisei o Jonathan. Eu vou entrar no Brasil e vai ter todas as consultas marcadas, Agendadas. cirurgias plásticas, eu vou sair de lá engessada. Mas eu acho, assim, de tipo, pô, sei lá, fazer um tratamento estético, alguma coisa assim, acho que você tem que fazer, se prepara fazendo tudo, mas ao mesmo tempo, ponderação, porque guardar dinheiro, eu acho que é a principal dica, assim, por mais que você ganhe bem aqui pra manter o estilo de vida, tipo, quando você converte no começo, é desesperador, desesperador, assim, você fala, caraca, não vai fechar. E aluguel aqui é muito caro, né? Vocês já colocaram na ponta do lápis quanto que vocês pagariam em reais? Tipo assim, nessa casa eu pago, tipo, sei lá, 550 por semana. Então, num mês, né, de 4 semanas ali, eu tô pagando tantos mil dólares. Coloca isso em reais, você fala, caraca, alugaram uma mansão. Nossa, a gente paga, tipo, R$2.000 por semana. Entendeu? No Brasil, com R$2.000, você aluga um apartamento, tipo... Ok. Mas eu digo, a gente paga isso por semana. Exatamente. No mês... Só que não faz sentido converter, sacou? Porque a gente pensa em questão de dinheiros. Você paga 500 de dinheiros e você recebe tantos dinheiros. Você recebe semanal também. Então, a conta... Você tem que desapegar do processo, mas é difícil. Eu gosto de fazer por hora. Tipo, quantas horas me custa de trabalho pra pagar o meu aluguel? Quantas horas isso me custa? Porque daí no Brasil, se você faz esse cálculo... É completamente diferente. Aí faz sentido, exatamente. Mas não é baixo, né, o custo de vida aqui. E você tem que estar preparado. Auckland, cidades maiores. Sim. Né? Mas mesmo nas cidades pequenas, assim, eu acho que a diferença é o aluguel. De resto é tudo muito, muito igual. Comida, é tudo padrão, né? Até restaurante, tudo padrão. E aí, né, eu que tenho filho, assim, escolinha de criança. Escolinha de criança é um gasto... Quanto voltando naquele assunto que a gente falou lá no começo. Eu acho que não é caro ter filho, mas escolinha é caro. Quanto é normalmente? O meu filho que já tem o subsídio, né? O governo dá um subsídio de 20 horas gratuitas. A gente pode depois entrar mais nesse assunto, que tem uns detalhes, assim. Mas o governo dá 20 horas de educação infantil gratuita a partir dos 3 anos de idade. Que é uma grande interrogação, assim, acho que na Nova Zelândia. Porque é um país perfeito para famílias, é um país super acessível, mas tem esse grande buraco. Porque o que você faz com a criança entre 6 meses que acaba a sua licença e 3 anos, que é quando o governo te dá 20 horas de graça? Você tem que ter o dinheiro completo ali de pagar a escolinha. Em alguns lugares, tipo Auckland, é a partir de 2 anos, mas também são algumas escolas específicas. E aí, com esse subsídio, fica muito mais barato. Aí tem algumas escolinhas que são, tipo, as privadas, que você só tem o desconto. Então, tipo, se você não tem as 20 horas de graça, custa tanto por semana, e se você tem as 20 horas, sai um pouquinho mais barato. E tem outras escolas que é, tipo, o meu filho tá, que é kindergarten mesmo, que é como se fosse a... creche. A pública, sabe? Como se fosse isso, assim. Você não paga nada. Você paga as horas que você excede 20 horas semanais, assim. Aí você paga por hora. Então, por exemplo, na escolinha dele, eu acho que é 4 e quebradinhos a hora. Então, quando você para de pagar? Quando você para de pagar? Nunca. Não, mas... quando ele entra no ensino primário. Daí é quantos anos? 10? Não sei. Não, 6 anos. 6. Com 6 anos. E aí, 6 anos já entra como... Assim, se eu viesse
Bom, eu no meu work visa, ele teria o direito, mas, por exemplo, se o pai vem estudando inglês, o filho pode ter essas 20 horas gratuitas aí que a gente falou, da educação infantil. Então, isso é para entre 13 e 5 anos. Não importa se é turista, visto de estudante, não importa, ou as crianças têm o direito. Mas a partir dos 6 aninhos, então, que entra na primary school, que é como se fosse o nosso primeiro ano, né? Eu ia falar primeira série, o que já denuncia a minha idade também. Você aí já entra com um student visa, aí já é outra coisa, assim. Porque daí isso que também é uma coisa interessante, né? Nada é público na Nova Zelândia. Muita coisa é subsidiada. Então, tipo, tem um valor. Você pode, tipo, se você não tem o direito, você pode pagar ali o valor. É como se fosse uma faculdade, assim, praticamente. Mas se você tem o direito, o governo que paga por você. Então, ele que subsidia. Mas a educação infantil, então, dos até os 5 anos, você sempre vai ganhar aí essas 20 horas. E aí varia muito de cada escolinha, assim. A minha filha, que ainda não tem direito ao subsídio, a gente pagava em Auckland, ela estava indo acho que 4 dias, a gente pagava uma média de uns 220, acho. Mas não era a escola mais cara. A gente morava em bairro, então era uma escola, tipo, não era a mais barata. Era média. Era uma média, sim. Sim. E aqui tá bom demais, né? Não? É um preço... Aqui acho que até as escolas pesado se você é uma mãe solteira, por exemplo. Né? Mas eu acho que pra um casal... É que pensa assim, você tem, tipo, 2 filhos, menores de 3 anos. Você tá pagando o valor de um aluguel na escolinha deles. E aí, às vezes, você põe isso na ponta do lápis, dependendo... melhor você ficar em casa que você trabalhar. É melhor você ficar em casa que você trabalhar, exatamente. E aí, é por isso que muita gente acaba adiando. Tipo, não, primeiro eu vou pegar residência, depois eu vou ter filho, porque... Sim. Né, se eu tô dependendo do trabalho, se eu tô aqui, se acontece alguma coisa, porque quando a gente tá no Brasil, você pode ser demitido, você pode passar por um perrengue, mas você tem os seus pais, você tem outra rede de apoio. Tem plano B, C. Exatamente. Aqui, tipo, qual que é o seu plano? Até o seu plano B, que é do tipo voltar pro Brasil, é difícil, né? Exatamente, agora nem dá. Então, é mais complicado, assim, mas a gente vê muita gente, assim, que acaba optando por parar. Mas, por um outro lado, eu sei, é muito engraçado que quando a gente fala de prós e contras da Nova Zelândia, uma coisa muito vai respondendo a outra, assim, sabe? Tem um país muito bom para famílias, mas, tipo, tem essa interrogação da educação infantil. E aí muita gente acaba parando de trabalhar. Mas também retornar ao mercado de trabalho não é uma grande questão que nem é no Brasil, sabe? De, tipo, por que você ficou 2 anos sem trabalhar? Ah, porque eu tava cuidando do meu filho. Tipo, ok. Se você tem uma experiência boa, se você tem ali o que a vaga pede, tipo, isso pra eles não é uma questão, assim, sabe? Então, uma coisa vai meio que justificando a outra, assim. Tipo, prós e contras. Sim. No final, é uma balança, né? Uhum. Muito da hora, Mari. Se tem mais alguma coisa pra complementar dessa história, a gente vai fazer... Depois desse episódio, galera, a gente tá... Não sei, talvez a hora que esse vídeo já tenha saído, a gente vai ter um episódio dedicado pra intercâmbio. Bem legal, que a Mari vai contar aí mais um pouquinho. Um passo a passo bem top. Um passo a passo bem da hora. Você tem curiosidade de saber. Mas mais alguma coisa, assim, da sua história? Cara, eu posso ficar aqui a noite toda falando. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar. Tá indo maravilhosamente bem, porque você fala muito bem e eu acho que a gente conseguiu manter uma ordem cronológica. Acho que você podia pegar meu lugar. Eu fico só cuidando da câmera. O Jonathan fica. É melhor. Quanto que você vai me pagar, João? Não, ela não me paga nada. É verdade. Só brigo. Contrário ainda. Tem que pagar pra ela. Não, mas essa é a minha história, então, aqui na Nova Zelândia. E tem tudo a ver também com a Kiwi, né? A gente falou só um pouquinho, mas foi devido a Kiwi que eu vim pra Nova Zelândia. Então, era já desde o começo um trabalho que eu amo. E desde que eu comecei a conhecer Nova Zelândia, tudo na Nova Zelândia eu acho muito encantador. E tem muito a ver com isso que a gente tá falando, sabe? Esse estilo de vida deles, como as coisas fluem, como eles são um povo tranquilo, um povo sem... Eles são muito estáveis, assim, sabe? Não é um povo, tipo, extravagante. É um povo muito tranquilo, assim. Então, eu acho tudo flui muito bem. Essa impressão que a gente tem da Nova Zelândia de, tipo, paisagens bonitas. Pra mim, quando eu cheguei aqui, é tudo verdade, assim. Tudo eu vi, falei, cara, é exatamente isso, assim. Exatamente isso. Acho que muita gente se planeja vir pra cá e fica com receios, o que eu acho que é super normal, super justificado. Mas, de, por exemplo, putz, não tem, sei lá, balada, não tem uma coisa ou outra. E a gente sabe que a gente tem amigos que são mega baladeiros, assim, mas essa também não é a pegada, né, do país. O lance não é, tipo... É na Europa. Sabe, para que você vai pra fazer tours com galera, mas dá pra você fazer também, então tudo é muito possível.
Não me arrependo de nada. Tem sido uma ótima jornada. Isso aí, Mari, tá indo muito bem. Daí só pra melhor. Mais um filho. É isso. 2 aninhos só. Achei que você tava mais tempo. 2 aninhos. E já conquistou bastante coisa, já passou por bastante coisa. Mais 2 aninhos de pandemia, né? Foi É. 2 aninhos doidos. Nossa, é verdade. Verdade, viveu a pandemia aí. Total, a gente chegou, passou 2 meses e meio, veio pandemia. Então, muitas Bem-vindo. emoções. Ainda tem muita coisa pra conhecer dessa Nova Zelândia ainda. Mas é isso aí, muito obrigada, Não Mari, esqueceu por ter... de falar dos parceiros? Nenhum te falou. Ah, Q Education. Hoje vai ser aqui só Q Education. Olha, bateu o time. E é isso aí, vou deixar o link da Q Education, mas a gente vai ter aí um outro episódio dedicado, caso você tenha curiosidade ou queira fazer um intercâmbio aqui na Nova Zelândia. Episódio perfeito pra você. E, mais uma vez, muito obrigada, Mari, por ter vindo compartilhado sua história. E se você é novo aqui no canal, a gente tem vários vídeos muito legais, com outras pessoas como a Mari contando a história. Link na descrição aí dos outros parceiros. Se inscreve. Nosso Instagram é @ok.ninguemteconta. Quer passar seu Insta, Mari? Sim, sigam aqui o Education também. A gente fala muito sobre Nova Zelândia, a gente fala muito sobre intercâmbio, sobre planejamento, sobre viver no exterior. A gente também tem intercâmbios para o Canadá, para o Reino Unido, para a Irlanda e para a Austrália. Então siga a gente também, é qeducation.br. E é isso, obrigada a vocês por me chamarem, É amei isso aí. conversar com Muito vocês. obrigada. E até o próximo episódio. Tcharam.